Fala, investidores, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Invest de Cash. E hoje eu tenho uma honra muito grande, mas assim, muito grande mesmo, de coração, que está com o meu pastor que abraçou a minha família, a mim, meus filhos, com todo o amor, com toda a sua dedicação de pastor de ovelhas. Ele é um cara sensacional, além de ser pastor, ele é amigo, cuidadoso, carinhoso, engraçado e ele veste a camisa realmente de que Deus deu para ele de servir a igreja. Muito obrigado, pastor, por ter vindo aí, é uma honra. Pastor Sali. Pastor Sali Sali Kader. Kader, esse nome é diferente. E vocês vão saber por que esse nome aí, ó. Esse nome é diferenciado. Obrigado, pastor, por ter vindo. É uma honra, assim, muito grande, porque assim, eu não poderia começar um projeto sem ter meu pastor aqui para poder abençoar, porque tem muita gente que vai ser abençoada também com as suas palavras, seu testemunho e sua presença aqui, com certeza já abençoa muita gente. Que bom, Mário. Para mim é um privilégio poder estar aqui também, abençoando o Invest de Cast, esse canal que tem sido uma maravilha, uma bênção para muitos investidores, pessoas que querem ter uma vida mais saudável, ter um diferencial na sua vida, buscam canais como esse do podcast, que tem sido maravilhoso. Para mim é um privilégio poder estar aqui. E também assim, o Invest de Cash, a gente fala o quê? Prosperidade. E prosperidade nada mais é do que... Não é dinheiro. O dinheiro é uma parte, né? Uma qualidade de vida. Que para mim é a área espiritual, a área familiar, a área de trabalho profissional, financeira, saúde mental e física, né? Eu acho que esse conjunto, quando se equilibra e a pessoa consegue dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, isso para mim é prosperidade. E, poxa, tá aqui com o meu líder espiritual aqui, que é meu pastor da minha célula, que é bênção. A igreja aqui, a gente veio para Orlando, pastor, e a igreja abraçou muito a minha família, é a base. E para quem muda para cá, isso não tem preço, pastor. É uma base que, assim, se alguém fosse pagar para estar numa igreja, qualquer valor seria barato. Verdade, verdade. E a igreja, na verdade, ela precisa ter essa função de abraçar, de acolher, de puxar para perto a pessoa que começa a frequentá-la, né? A igreja que perde essa função, ela perdeu o sentido de ser uma igreja. Todas as igrejas isso seria o normal, embora a gente saiba que hoje não é uma realidade. Mas o normal deveria ser esse acolhimento, a igreja se tornar família. E fora do país, então, você que vive no Brasil, e pode estar difícil aí, mas você viver longe do seu país, existem alguns fatores que complicam muito aqui para o imigrante, que é longe da sua família, não tem o idioma, né? Tem um inglês Dollar Tree que nem o meu, ou Five Below. Já está evoluindo, pastor? Já estou no Five Below, deu uma melhorada já, meu inglês já melhorou, né? E às vezes não tem um visto apropriado, e porque não tem um visto, por não ter o visto, não tem emprego também por causa disso. Então, se a igreja não for uma igreja que não só transforme a vida da pessoa, a pessoa cresça espiritualmente, mas se não for uma igreja acolhedora, né, ela não vai estar cumprindo o seu papel, que Cristo realmente deseja que a igreja seja aqui na Terra. Poxa, isso é bem bonito, porque a igreja, ela une as pessoas que estão ali por um propósito, que é Deus no centro, né? Jesus está ali no centro de tudo e as pessoas se ajudam. Eu vejo através da célula que eu pertenço lá, do Ronaldo, nosso líder, e assim, ele tem uma preocupação, ele não leva o problema para você, talvez. É verdade. Ele te compartilha alguma coisa ou outra, mas ele mesmo já vem aqui para ajudar, para ser aquele aconselhador, apaziguador, orar, quando ajudar. Teve a questão da Leia, né, do câncer que foi descoberto, ele não trouxe para mim, ele não compartilhou comigo, porque como líder, a igreja, realmente a igreja com esse papel de acolhimento, não é a igreja que está centralizada tudo no pastor, é a igreja que é um corpo, porque não existe um ungidão na nossa igreja, existe um corpo. O Velho Testamento era uma pessoa, resolvia Moisés, abriu o Mar Vermelho, Daniel, Davi, o rei, né, Josué. Não, mas o Novo Testamento não sou eu, somos nós. Né? Então, o líder de célula, como o Ronaldo, por exemplo, numa situação como a da Leia, né? Você que está ouvindo, a Leia, uma membro da nossa igreja, ela descobriu que estava em câncer,
tinha um câncer assim terrível, Foi. terrível, terrível, e ela colocou, e ela passou isso para o líder dela. Agora imagine uma igreja que não tem células para auxiliar o pastoreio, né? O Ronaldo, como líder, colocou no grupo de líderes, no grupo da célula dele, na verdade, a situação da Leia e colocou para que todos pudessem orar por ela. E no grupo escrever, sei lá, orando por Leia. Leia, orei por você. Orando por você. Leia, orei por você. Então, assim, foi um grande mover de oração que agora, eu dei essa notícia agora essa semana. Eu vi, né? No online. culto que a gente eu vi pregou. online, eu estava no Brasil, eu vi online. Foi o culto, tá no YouTube, Igreja de Parede Preta, que é a nossa igreja. Eu vi, Igreja de Parede Preta. E no final do culto, a Igreja de Parede Preta é aquela que assombra a sociedade, né? Por causa dos milagres, porque não é a parede, Nada, é Jesus que está ali. Né? A parede preta, branca, azul, isso não interfere em nada. Decoração. Porque, como diz em Atos 17, 24, diz que o templo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus habita dentro de nós hoje em dia. Não é a cor da parede, então, que vai influenciar nada. Né? Então, a oração de uma célula trouxe cura total na vida da Leia, né? Isso é uma igreja. Foi muito bonito, porque a gente acompanhou essa trajetória dela e a gente sofria com ela. Sim. E também a gente se alegrou agora com essa vitória. Câncer free, tá liberada, graças a Deus. Free. Green card espiritual do câncer, porque acabou. A gente ficava triste quando ela estava lá na célula, a gente via ela triste, né? Abatida, isso faz parte do processo. O processo não tem jeito, né, pastor? O processo está aí para todo mundo. E muitos desistem no meio do processo. Agora, imagina se a Leia não está numa igreja. Pois é. Se a Leia está sozinha aqui na cidade. E já é difícil quando está perto da família, né? Verdade. Sozinho. E sem uma igreja, sem uma família para guerrear essa guerra junto com ela, que é uma guerra difícil, ia ser muito complicado para ela. E também ela, assim, foi legal que a célula toda abraçou a causa e até caindo nos cabelos dela, a gente fez uma vaquinha assim, que comprou uma peruca para ela, ficou feliz pra caramba, porque é o mínimo que a gente possa fazer. Muito legal. É o mínimo, porque assim, cara, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Verdade. Porque assim, a gente tá sozinho. Sim. O que a gente tem que fazer? Cara, dá apoio, porque o dia mal pode chegar para todo mundo. Chega todo mundo. Todo mundo vai ter um passou problema. mal, a gente pegou os Damazinho na escola, o Ronaldo, o Gerson, o pessoal da célula. Isso é família. E a gente fica alegre, feliz com isso, mas isso é o normal. Ou deveria ser o normal em outras igrejas, que acaba não sendo, infelizmente. Mas a igreja essa é a função da igreja. E eu louvo a Deus por estar cumprindo o propósito que Deus quer. Mas essa igreja é espelho do pastor. Sim. Isso aí é porque assim, pastor é organizado, pastor traz a ovelha próxima, então todos fazem para Deus, mas claro que por causa de um líder. E o pastor é meio maluco, né? Então tem um monte de maluco. Então, mas por isso que é bom. Se for certinho, não dá jeito, pastor. Pastor, certo. Pastor é normal. Aí da corintiano, aqui tem um bando de louco. Né? Aí, pastor, aí o senhor quebrou, pastor. Eu sei que é verde, aqui não é palmeirense, não. Pois é, eu tô começando a me coçar aqui já. O verde é por causa da semente. Ó. Se olhar, o nosso símbolo, pastor, é uma planta, tá vendo? Que legal. É uma planta que ela nasce de uma semente. A semente a gente tem que estar ali regando, acompanhando, vendo se vai dar bicho, vendo se a terra tá boa. E isso é assim, com as nossas ofertas, com a nossa vida, com o nosso propósito, nossos filhos, para dar frutos. Sim. Né? Então é isso que a gente preza muito aqui no nosso canal. Já foi época que eu não gostava de verde. Eu me converti. Eu era da Gaviões da Fiel. Né? Hoje eu não sei nem escalar direito o time do Corinthians, né? Mas eu sou corintiano. Não é que eu torço pelo Corinthians. Corintiano não torce, corintiano é. Eu sou corintiano. Mas eu acho que a vida começa a mudar muitas coisas. Carioca? Carioca corintiano, pastor? Só para você ver como Jesus muda a vida completamente. Ele é carioca e torce pelo Corinthians. Pois é, só pra você ver como não tem time nenhum bom no Rio, né? Tem o Mengão. Aí, pastor, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória aí, pastor. Como é que foi essa... Como é que conheceu Jesus? Como é que foi? Porque eu sei que o testemunho é bom e eu tenho certeza que para você vai ser impactante. Sim, começa pelo meu nome, né, Mário? Saler Ali Kader. É um nome
100% árabe, totalmente Quando vai sírio. comprar alguma coisa na loja, assim, lá no Brasil? Eu tenho muitos nomes. Igual Deus, né? Que tem muitos nomes. Acho que tenho muitos nomes também. Salih, Salim, Saleh, Salim, Salles, Salem. Já me chamaram de tudo que é nome. Né? Promoção, Sale, que é aqui nos Estados Unidos. Já me chamaram de muitos nomes aqui. Mas eu sei que a minha origem é devido à minha família, que é uma família síria. Meu avô é sírio, era sírio, né, que ele é falecido. Meu pai é sírio, descendente, filho de sírio. Nasceu no Rio também, mas ele é filho de sírio. Meu pai fala melhor... Eu acho que meu pai fala melhor árabe do que português. É mesmo? Né? Ele fala fluente o árabe. Caramba. E o português, ele foi alfabetizado na Síria. Né? Então, ele fala bem português, óbvio. Ele fala comigo português, Sim, como sim. todos. Ele mora no Brasil, ele é empresário. Né? Então, ele fala perfeitamente português, mas ele fala muito bem o árabe também. E eu cresci nesse conceito muçulmano, como árabe. Né? No Rio de Janeiro tem uma mesquita que fica do lado do Tijuca Tênis Clube, né? Uma mesquita islâmica, e eu sempre participava de algumas reuniões que eram feitas dentro da religião, onde é igual a célula nossa, né? Onde que o principal é a comida, e se comia sem lavar, com a mão. É O mesmo? árabe come com mão, o árabe não come com garfo e faca. Né? Então a gente pegava os frangos, que era rezado por causa da religião, depois da reunião, e comia todo mundo junto ali, fazia aquela comunhão, tudo em árabe, era uma bagunça. Né? E era muito bom, porque me preenchia de uma certa forma. Porque a gente sabe que o homem ele tem um vazio dentro dele. E esse vazio não dá para ser preenchido por religião. Nenhuma religião preenche esse vazio. O cristianismo não preenche esse vazio. O islamismo não preenche esse vazio. O budismo não preenche. Nenhuma religião pode preencher. Né? Por isso que tentou-se preencher esse vazio, se criando as religiões, que a palavra religião vem do grego religare, né, que é religar o homem a Deus. Do grego, na verdade, não, do latim, religare, que é religar o homem a Deus. Nada pode ligar mais o homem a Deus se não for através de Jesus. Né? Como diz em João capítulo 14, versículo 5, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, né? É Jesus que nos preenche, é Jesus que nos enche. Eu tinha esse vazio dentro de mim, embora ele era parcialmente preenchido por uma religião, que eu era muçulmano. Até o dia, acho que eu comecei a me decepcionar com o islamismo quando eu fui para o Oriente Médio a primeira vez, quando eu fui para a Síria e depois eu fui para Meca, né? Que o árabe, o muçulmano, precisa ir uma vez em vida, pelo menos uma vez em vida, para Meca, para ver onde foi sepultado o Maomé, né? O Muhammad, como se fala na religião islâmica, que é o Maomé em português. É mesmo, pastor? Ele tem que ir lá uma vez na vida? Em vida, e eu já cumpri. Eu não sou mais muçulmano, mas como árabe, eu já cumpri esse rito. Né? Também E como que é o local lá, assim, Foi lá que eu me decepcionei com a religião, por conta de algumas coisas que eles fizeram com a minha mãe e com a minha irmã. Eu vou falar. Né? E quando a gente foi em Damasco, a gente estava eu com a minha família, eu, minha mãe, minha irmã. Né? Minha irmã, 2 anos mais nova do que eu, pregou na nossa igreja há pouco tempo. Ela foi a primeira, inclusive, que se converteu na nossa família. Ah, é, pastor? Né? Ela foi a primeira e isso gerou muito problema comigo, porque o muçulmano, quando ele cresce e quando ele participa, principalmente das reuniões islâmicas, quando você lê o Qur'an, né? Como em árabe é o Alcorão, e quando você lê o Alcorão, você vai aprendendo que nenhuma religião serve e, consequentemente, nenhuma outra pessoa serve para ter relacionamento com um muçulmano se não tiver a mesma religião que a dele. Esse é o ponto, inclusive, dos radicais islâmicos. Quando você vê um radical, um xiita, né, que tem o xiita e o alauíta, como se fosse o católico e o evangélico, né, mas o evangélico muito radical, né, que explode não com bombas, mas explode com a religiosidade de muitas pessoas. Né, e esse xiita é o que explode porque ele não aceita que pessoas que vivem numa região não aceitam ser muçulmanas. Né? Você vê, só vai ter esse tipo de explosão
na Europa, em locais que, de repente, não está muito aberto ao islamismo, aqui nos Estados Unidos, o World Trade Center, que aconteceu a tragédia aqui, por conta de quê? Porque é um país cristão. Eles não atacam, você nunca vai ver bomba explodindo em mesquita. Você nunca vai ver num centro islâmico, em Meca, ou algo próximo, não vai ter. Por quê? Porque eles são aceitáveis. Mas isso é uma outra gleba, não sei se posso falar dessa maneira, um outro nicho, uma outra ramificação, na verdade, do islamismo, né? Porque tem algumas ramificações, como o cristianismo tem, como pentecostal, não pentecostal, neopentecostal, tradicional, tem também no islamismo, e tem a ala radical, né? Que não era o que eu fazia parte, obviamente, que eu tô aqui, tranquilo, tranquilo. Eu era meio radical, mas todo muçulmano acaba sendo um pouco radical. Porque ele não pode ele não pode beber, não pode fumar, ou, consequentemente, drogar, não pode. Tem alguns não pode, inclusive, se relacionar intimamente com pessoas que não compartilham da mesma fé que a dele. Então, por isso, geralmente, você não vai ver melhores amigos de um muçulmano. Eu estou falando de um muçulmano que pratica a religião. Tem muitos que falam que são muçulmanos, mas bebem, fumam, que tem relacionamento com outras pessoas. Aquele que é radical, ele não tem relacionamento profundo de intimidade com alguém que não compartilha a mesma fé que a dele. Ele fica na bolha, né? Exatamente. Essa é a palavra. Ele fica na bolha. Ele vive no meio, né, mas geralmente... trabalho, às vezes, assim, mas ele, para um círculo de amizade, não. Fechado. Não. Por isso que eles tentam... É a única religião como o cristianismo... É a única, é o cristianismo e o islamismo, que evangelizam. Eles também evangelizam para tentar ganhar a pessoa para ser islâmica, né? E para isso tem que fazer circuncisão. Eu sou circuncidado, né? Então a pessoa, o árabe como o judeu, ele é circuncidado também, né? Então a pessoa tem que circuncidar, começar a participar das reuniões e começar a ser realmente muçulmano. E existe infelizmente, Mari, existe um grande número de pessoas que têm se convertido ao islamismo. E eu comecei a me decepcionar quando fui para a Síria. Cheguei lá na Síria, junto com a minha família, fui numa loja de quadro, né? Estava vendo alguns quadros lá junto com meu pai. Aí eu vi um quadro de São Jorge, inclusive, né? O islamismo também é monoteísta, crê somente em um Deus, mas tem também a parte do islamismo que crê em alguns santos. Tem. E tanto que nesse dia lá, tinha lá a imagem de Jorge com o símbolo falando de Alá. Eu sei ler algumas... Eu estava falando de Deus, né? Porque, na verdade, não é o mesmo Deus, né? De Alá e algumas inscrições nesse quadro. E quando eu olhei assim para o quadro, achei interessante, aí veio o vendedor falar conosco, em árabe, obviamente, falando com meu pai, né? E eu reparei que a mão direita desse vendedor estava cortada, assim, bem feio o corte. Não parecia uma cirurgia, parecia um corte mesmo, horrível. Aí eu pensei assim, olha, de repente foi alguma coisa mal feita, né? Alguém que fez uma cirurgia nele, ficou feio, mas tudo bem, algum defeito que tinha na mão direita. Saímos dali e a gente foi para Meca. Em Meca, a gente ia almoçando num restaurante lá na Arábia Saudita, um garçom atendendo a gente, com a mão esquerda cortada igualzinho o que eu vi lá na Síria com a mão direita. Eu achei estranho. Falei com um primo meu que estava lá, eu falei, pô, eu vi lá na Síria um homem com a mão direita cortada, agora igualzinho. O garçom com a mão esquerda, o que é isso? Aí ele falou comigo, sabe o que é? Que a nossa lei, geralmente um país muçulmano, as leis são regidas pelo Alcorão. E se a pessoa rouba, a gente corta a mão dela, né? A gente corta a mão para mostrar que aquele ali... A gente não prende, a gente corta. Para mostrar que, por exemplo, a pessoa que estava te atendendo lá na Síria cortou a mão direita porque ele é destro, ele é ladrão. Esse garçom aqui, todo mundo sabe que ele é ladrão. Eu fiquei pensando, meu Deus, lá no Brasil vai ter um monte de político com toquinho, né? Um monte de toquinho assim, já estaria arrancando até o braço. Se for cortar em pedaços... Não ia dar certo, meu Deus do céu. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, que Deus é esse que não dá uma oportunidade da pessoa se arrepender e marca ele negativamente, ao invés de ser lembrado a pessoa por um perdão, a pessoa é lembrada por algo que ela fez. Eu fiquei olhando e pensando sobre isso. Foi o primeiro questionamento relacionado à religião. Aí logo depois a gente foi eu com a minha família, nós fomos em Meca, entrar onde Maomé foi sepultado. Na parte mais santa de todo o islamismo é ali. E ali
logo na entrada, a minha mãe e a minha irmã, pô, minha mãe, o único homem da vida da minha mãe é meu pai. Casou virgem com meu pai. Ela teve que se vestir de uma roupa toda preta, só ficou com os olhos aparecendo. E a minha irmã, que devia ter, acho que 15 anos de idade, ou 13 anos de idade, né, 2 anos mais nova do que eu, também se vestiu toda de preta, só com os olhos aparecendo. Em alguns locais, elas não poderiam entrar só pelo fato de serem mulheres. Né? Então, isso para mim, eu fiquei horrorizado. Eu falei, que Deus é esse que faz distinção de homem e de mulher? A minha mãe e minha irmã, que tem uma vida muito mais correta do que muito homem, não pode entrar em algumas áreas que Maomé frequentava, no quarto dele, onde ele escrevia e recebeu algumas mensagens do anjo Gabriel, né, como diz a cultura muçulmana. Por que não pode fazer isso? Né? Isso me fez ir contra, a me desviar. Já começou a perder aquele calor, né, pastor? Não desejava, exatamente, não desejava mais estar em reunião, não queria me envolver mais. E aí foi bem complicado. Eu fui para uma outra área, acabei virando metaleiro, porque foram 2 extremos, né? Muçulmano e metaleiro. Mas ainda dizia que era muçulmano, mas não frequentava. Né? E comecei a ficar meio rebelde, por conta dessa questão relacionada à religião. E foi quando a minha irmã, que ela já tinha se convertido, começou a me convidar, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu nunca queria, obviamente, não queria ir. Se tinha uma igreja numa rua, eu mudava de calçada por conta de uma igreja. Eu não odiava. Caramba, sério? Porque a gente cresce dessa maneira, mano. Porque já vem com aquele taxado ali, né? Que não pode, é horrível, aquilo ali não presta. É um xenofobismo, assim, absurdo, assim, uma questão contra outras religiões que é absurdo. Era realmente, pelo menos foi a forma que eu cresci. Né? E não foi ensinamento do meu pai, não. Foi em reuniões, conversando com os muçulmanos, com algumas pessoas. Você vai ouvindo, você vai pensando. Na época não tinha aula por YouTube, não tinha Safari, para você consultar, botar lá no Google. Eram as pessoas falando com você. Né? Então, isso tudo trazia uma influência na nossa vida. E o árabe, o muçulmano que é muçulmano, ele sabe que eu estou falando que é uma verdade. Né? Então, foi dessa maneira que eu cresci. Né? Embora sempre fui uma pessoa muito tranquila, né? Brigava um pouco. Mas fui para virada. Totalmente. Mas me tornei metaleiro nesse sentido. E a minha irmã me convidou para um retiro de Páscoa. E nesse retiro de Páscoa, que era em Nova Friburgo, uma região serrana lá do Rio, né? Ela me chamou, eu fiquei meio resistente para ir, mas ela foi esperta. Ela começou a ter sabedoria e começou a falar do que ia ter no retiro. Olha, vai ter muita menininha lá. Eu era solteiro, eu era casado. Falei, vai ter muita menininha. Eu pensando, crente é tudo boba, né? Crente é tudo bobo, vou lá. O lobo aqui. O lobo mau. Você é o lobo mau. Com as ovelhinhas, né? Você é o lobo pegando as ovelhinhas. Aí ela começou a falar, não, vai ter futebol. Eu falei, crente é tudo perna de pau. Vai ser uma beleza, vou lá. Corintiano. Vai ter churrasco. Que beleza, vai ter piscina. Então vou lá. De repente eu arrumo confusão com alguém lá. Vou lá. E fui. E nesse retiro ia começar o tal do culto. Só que eu não queria de maneira nenhuma subir numa parte lá anexa, na parte de cima do sítio que a gente estava. E na hora do culto ela me chamou, eu falei, não vou não quero saber de culto, não quero saber, vou ficar aqui embaixo. Vamos lá. Não, vou ficar aqui embaixo. Eu fiquei sozinho lá. Eu parecia o segurança ali do local, sozinho, não tinha ninguém. Sozinho, pastor. Todo mundo lá em cima e eu lá embaixo ouvindo as músicas, que eram os louvores, tocando, né? Não dava para ouvir corretamente a letra, mas dava para ouvir a sinfonia, as músicas sendo tocadas. E eu lá embaixo. Mó frio, região serrana, Nova Friburgo, mês de abril, época de Páscoa. Eu olhei, tinha uns freezers lá deitados lá. Falei, agora eu vou mergulhar nesse freezer, deve ter um monte de cerveja aqui. E comecei a abrir os freezers para procurar cerveja e não tinha nada. Só suco? Não, suquita, falta laranja, falta uva. Falei, gente, esse povo é o quê? Esse povo é ET? Que povo é esse? Meu Deus, não tem nada aqui, não tem nada para beber. Eu olhei assim, eu falei, só tem suquita aqui. Quer saber, eu vou lá em cima, de repente eu arrumo um problema com alguém lá. Caraca, eu fui para arrumar problema mesmo. Já fui com a mão fechada lá para cima. E quando entrei na sala, minha irmã esperta, ela estava logo na primeira fileira, guardou um lugar do lado dela, né, para justamente não me distrair com nada. Só tinha esse lugar ali, não estava lotado, porque já estava com a quantidade de cadeiras certas ali para o retiro. Sentei do lado dela e fiquei ali ouvindo as músicas.
E nessa que eu estava ouvindo as músicas, começou os louvores, começou a entrar de uma maneira surreal dentro de mim, né? Começou a entrar aquela... Por isso que Salmo 24, versículo 1 diz que Deus habita no meio dos louvores, né? Então aquilo começou a entrar dentro de mim, eu comecei a ouvir aquelas músicas e eu comecei a ter uma vontade absurda, que eu achei absurdo na época, de querer chorar. É mesmo, pastor? Falei, cara, que vontade de chorar esquisita é essa? Aí veio os conceitos, né? Não era cristão, era muçulmano, embora desviado, mas era muçulmano. E eu pensando, homem não chora, árabe não chora, Deixa meu pai ver muçulmano isso, não deixa meu- chora. Não, pode chorar não, não vou chorar não. Pô, só chorei quando o Corinthians foi campeão em 1990, gol do Tupanzinho, mas não vou chorar, mas não vou chorar. Homem não pode chorar não. E eu ficando firme ali, mas teve uma hora que tocou um louvor que ali mudou, entrou de uma maneira que me rasgou por dentro totalmente. Porque esse louvor, ele é a principal reza árabe, né? Até os xiitas, os radicais, né? Que inclusive até os muçulmanos não aceitam esse pessoal que é muito radical, que explode, mata gente. Os muçulmanos são... de fato, os árabes são pacíficos. Eles não aceitam relacionamento, mas eles são... É um povo pacífico, sim. E eles não aceitam essa questão do radicalismo como existe dentro do islamismo. Quem explode, quem mata pessoas são muçulmanos, radicais, mas são muçulmanos. Eles não deixam de ser muçulmanos. Eles estão matando por causa de uma causa, por causa de uma interpretação do Alcorão, né? De que por eles estarem matando pessoas que não aceitam o islamismo, eles vão ter uma quantidade de virgens no céu aguardando eles. Mal sabem que não é o céu que está esperando eles. Pois Quando eles é. praticam isso, e eu não estou falando a minha opinião, estou dizendo que o livro que nós queremos, que a Bíblia diz. E eles creem dessa maneira. E eu ali, quando comecei a ouvir aquele louvor, né, aquele louvor começou a mexer, porque é a principal reza árabe. A principal reza árabe é Allahu Akbar, né, que é quando eles explodem alguém, quando ele... É a principal, não tem outra... se o principal texto da Bíblia é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o principal reza árabe é essa, é Allahu Akbar, que significa Deus é grande. O Deus, obviamente o Alá, né, Deus é grande. E eu ouvindo aquele louvor, não há Deus maior. Eu ouvindo aquilo, não há Deus maior. Como assim? É Alá que é o Akbar, né? Deus do islamismo que é grande. Como não há Deus maior? Não. O Deus do islamismo é maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu já pensando, melhor, eu já não sei. Tem algumas coisas que ele faltou na minha vida, né? Não há Deus tão grande como o nosso Deus. E comecei a ouvir aquele louvor, criou o céu, criou a terra, o sol, as estrelas. E num determinado momento do louvor, aquilo entrou de uma maneira que eu comecei a gritar e chorar. Ali eu aceitei Jesus. Acabou, não teve palavra, não teve nada, acabou, foi a conversão mais esquisita que eu já vi na minha vida. Não aceitei, eu não declarei Jesus como Senhor, né? Porque Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e no teu coração você crer, você será salvo. Eu não confessei Jesus, mas eu aceitei naquele momento através do meu choro, do meu desespero, que eu estava segurando ali. Eu estava muito tempo ali ouvindo aquelas músicas, um retiro, muitas músicas tocando, e eu estava segurando, e quando veio essa música, parece que explodiu. E eu comecei a gritar mesmo. Ai, chorando, né? E aí parou a banda, todo mundo parou. Todo mundo veio até mim, me abraçando, eu chorando, aí veio o pastor, aí orou por mim, né? Não sei se ele expulsou o demônio não, mas podia expulsar, porque devia ter, aliás, Lutero, até, eu estava lendo o livro de Lutero expulsava o demônio dele todo dia. Se Lutero fazia isso, imagina eu sem ter Cristo Jesus. Pois é. Então, assim... E acabou, não teve culto, acabou o culto, acabou. Você disse que ia arrumar um problema lá mesmo, né? E arrumei o problema. Acabar com o culto, né? Mas daquele dia em diante, daquele momento em diante, ali foi quando, hoje os coaches usam muito essa frase, né? Ali foi quando a chave virou, né? Ali, mas virou mesmo, sem eu saber nem porque estava virando, porque eu não sabia de nada, eu não conhecia nada, foi o primeiro contato que eu tive com o cristianismo, foi ali, né? E por causa de uma música, né? Um louvor, da comunidade evangélica, inclusive de Nilópolis, que
me arrebentou minha vida. Aquela música ali, eu lembro minha mãe cantando, assim, minha tia, na época da igreja, quando era criança, assim. É antiga essa, né? É, do Marcos Vinícius, já cantou na nossa igreja, já teve com a gente já. Eu lembro que o senhor contou esse testemunho nesse dia que ele cantou lá. Foi Ele muito cantou lá, legal. sim. Então, assim, a minha vida mudou desse dia em diante radicalmente. Né? Mas mudou radicalmente. Claro que a conversão é um processo. É dia a dia. Mas tem um início, né, pastor? Mas precisa ter o primeiro passo. E esse foi o meu. Meu primeiro passo foi nesse retiro. E eu não dei depois passos atrás. Eu nunca dei o passo atrás. Porque eu não sei se é por conta dessa questão também do islamismo, né? Porque até hoje, Mário, eu me pego ainda com algumas questões na minha vida, por exemplo. Se você reparar nos cultos, às vezes eu estou tentando até mudar isso. Mas, porque isso é um conceito religioso, não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que eu fico me analisando, eu me analiso. Ao invés de eu ir no psicólogo, eu fico me analisando, eu mesmo. Eu não consigo segurar a Bíblia debaixo de mim. Se você reparar, eu estou sempre com a Bíblia acima da minha cintura. Isso é um conceito muçulmano. Porque o muçulmano, ele não aceita segurar o Alcorão abaixo da sua linha da cintura. Porque ele acredita que o respeito máximo pelo livro sagrado deles, que é o Alcorão, precisa estar acima do homem. O Alcorão precisa ser colocado não numa estante, não debaixo de uma gaveta trancada, na parte de cima da casa. Parte mais Você segura nobre, na parte de cima do seu braço o Alcorão, não pode botar debaixo. Eu sei que não adianta nada você fazer isso e não cumprir o que está escrito no livro. Não adianta nada eu ter a Bíblia em cima de mim, assim. Eu respeito com a Bíblia, mas eu não ler ela. O modo de respeito com a palavra não é onde eu seguro ela, é o não ler. Né? Isso que é o modo de respeito com a palavra. Então, assim, são algumas coisas antigas. E que ficou marcada. Eu não cultura, consigo, né? Vira a cultura. Né? Eu não consigo, por exemplo, hoje, comer carne de porco. Não consigo, eu sou cristão. Eu como, tanto que eu sou tão cristão que eu como pepperoni. Pepperoni é porco também, mas é um porco meio processado. Eu como já lá no final já do porco. Já no final do porco. Eu como presunto, eu como um bacon, tem um baconzinho hoje nas churrascarias caramelizado. Né? Aquilo dali é Suridecantas, aquilo é top. Bacon é carne de porco, mas a carne do porco é surreal, eu vomito. É automático. Você passa mal, pastor? Passo mal e vomito. Eu comi aquele aqui nos Estados Unidos, com esse aqui, inclusive, aquele pulled pork, que é uma carne de porco desfiada, com molhinho de barbecue. Eu adorei, amei. Vomitei depois. Mesmo não querendo. Não, e eu comendo com gosto, vomitei. Passei mal e vomitei depois. Há pouco tempo atrás, a única vez que eu fui internado em 9 anos aqui nos Estados Unidos, foi agora, há pouco tempo. Também muita coisa aconteceu na igreja, ele foi um domingo. Né? Eu lembro que a gente eu comi eu acabei descobrindo depois, porque o meu intestino, ele ficou enrolado, diz a médica, tá lá no exame, que ela fez de raio-x, porque provavelmente por conta de uma carne de porco que eu comi. Numa feijoada, eu comi feijoada nesse dia, né? Tinha um casal gospel de cantores conosco, que estava na nossa igreja, a gente foi comer no Manolo, e no feijão lá, do Manolo que veio uma carne lá, e eu achei uma delícia, eu gosto, adorei. Mas como é que pode o corpo absorver isso assim, né? Não dá para explicar. É realmente... É a libertação não, disso aí, e eu gosto, e do pior, Mário, que eu gosto. É o pulled pork. Torresminho. Não dá. Não, nem arrisco. Torresminho não arrisco. Se olhar, já passa mal só de olhar, né? Nossa, já tô repreendendo. Torresmo, demônio, é tudo a mesma categoria. Satanás, tudo igual. Meu Deus, não dá. Esse é pesado, né? Não, torresmo é muito pesado. Mas o baconzinho, o pepperoni... Como é que pode problema. Isso, né? Tá intrínseco com o senhor essa questão toda e... Não, eu sou mesmo você querer comer e passar mal. É surreal. Fui internado. Pouco tempo. A única vez que eu fui para o hospital, nunca fui no hospital dos Estados Unidos, a não ser para visitar pessoas, né? Mas eu internado, nunca, homem não vai para o hospital, né? Inclusive, a gente não vai para o hospital. Só vai quando tá morrendo. Caso, quando a mulher fala assim, vai que vai dar ruim isso aqui. Não, e eu tava muito mal mas muito mal, assim, de ponto de quase desmaiando. A Jacione me botou no carro, 3 horas da manhã de domingo,
me botou para me Eu levar lembro, eu lembro que o para. pessoal falou na igreja, cadê o pastor que é difícil, o pastor não tá na igreja? Só se estiver pregando em outra Não, o Eric igreja. teve que, inclusive, buscar o casal que estava na minha casa, que ia pregar, o pastor Daniel, né, e a esposa, que ia cantar também, a Tamires, né? Ele teve que buscar na minha casa, porque eu estava no hospital internado. Caraca, pastor. E assim, depois do hoje, assim, como é que você vê a questão da sua fé anterior para a fé atual? Assim, com Deus, Jesus Cristo no caminho, como é a diferença que você vê essa questão de relacionamento? Assim, porque às vezes o pessoal fala assim, o pastor só mudou de time. Muito O pelo que na contrário. vida mudou? Mudou que hoje eu não tenho uma religião. Eu tinha uma religião antes, eu era muçulmano. Hoje, eu não tenho uma. Na verdade, a minha vida inteira, eu só tive uma religião, que foi o islamismo. Depois desse dia 17 de abril de 1997, eu não tive uma. Eu não passei a ter uma religião. Eu passei a ter um relacionamento profundo com Jesus. E esse relacionamento é que me mantém de pé, inclusive hoje em dia. É esse relacionamento, ouvir a voz dele, sentir a presença dele. É ele que me conduz e ele que me auxilia em tudo aquilo que eu faço, inclusive. Ele é o meu melhor amigo, ele é a minha preciosidade. Sem ele, eu não poderia estar aqui. Eu só estou aqui nos Estados Unidos, inclusive, por causa dele. Né? Porque se ele quiser que eu vá para Angola, para Moçambique, para Síria, para qualquer lugar, eu vou para onde ele quiser. Porque minha vida está totalmente ligada a ele. Não a pessoas, não a ninguém, somente a ele. Porque ele é o amor da minha vida. A gente fala que nós amamos Jesus, né? Mas muitas vezes ele não é o amor da nossa vida. Ele é o amor da minha vida. Eu não consigo viver sem ele. Como que é isso aí, pastor? De falar assim, que Deus fala comigo. Como é que é isso? O pessoal entender. Fala assim, quando o senhor fala assim, cara, como é que é? Deus fala comigo. Porque às vezes o pessoal fala assim, Sim, eu sim. só falo com Deus, mas eu não ouço Deus de volta. Como que é essa questão assim, eu escuto Deus falar comigo, o pessoal entender como que Sim, é sim. essa recepção? Porque às vezes para a pessoa entender, fala, existe Jesus mesmo. Sim, Deus sim. existe, porque às vezes ele fala assim, às vezes entra numa questão cultural. De falar assim, Jesus existe? Tá, mas ele fala com a gente ou é só porque é uma crença? Não, mas fala. Como que é o senhor sente esse fogo, assim, essa virtude, Deus falando com o senhor, assim, através de quê? De como que ele fala com você? Inclusive, essa questão de Deus falar com a gente é uma coisa tão doida dentro da minha vida que eu mudei o conceito do que significa a palavra oração. Eu já falei isso algumas vezes na igreja. Hoje, para mim, se alguém perguntar para mim o que é oração, eu falo que oração não é o que você fala para Deus. Oração é o que você ouve dele. Hoje, a oração é um relacionamento, é um diálogo. Só que muitas vezes a religiosidade, a forma que a gente aprende, até mesmo dentro de igrejas evangélicas, que oração é você falar com Deus, mas não é você só falar, é você se relacionar, você ouvir ele também. Mas muitas vezes a gente não deixa Deus falar. Né? Muitas vezes a gente não permite que Deus venha falar conosco, só a gente fala, Senhor, me dá isso, e muitas vezes Só pedir, né? a gente acha que Deus é Papai Noel, a gente só quer pedir as coisas, me dá isso, eu preciso disso, o senhor sabe aí, tô na tua igreja, sou dizimista, cadê os milagres, cadê as promessas, a gente só quer pedir, falar, Cobrar, né? e a gente simplesmente não curte Deus. Eu sempre, quando eu vou orar, eu já começo. E é uma coisa espontânea. Por mais que eu tenha um monte de coisa para pedir para Deus, para falar com Ele, para colocar diante dele. Pessoas que pedem, pastor, ora por mim, por tal. A Leia, quando teve aquele momento do câncer, tantas pessoas que Imagina pedem. o senhor orando, deve ser uma lista, hein? Muita gente, é muita gente. Eu vejo que o senhor ama a igreja. O senhor ama a Sim. gente, assim. Mas o que é surreal é que ele vai lembrando. O Espírito Santo, Vai lembrando. que é o consolador, o auxiliador, aquele que é o Deus presente hoje, aquele que está junto conosco, né? Ele vai lembrando, ele vai lembrando. E eu vou falando com ele, eu só vou falando aquilo que ele vai me lembrando por quem é orar. Né? Às vezes as pessoas falam, pastor, como é que você consegue saber o nome de todo mundo quase da igreja? Pois é. 600 brasileiros ali, gente que nunca viu na vida e de repente...
você fala o nome assim, nem eu sei por quê. Isso é coisa de Deus. Isso só eu atribuo não existe explicação, não tem técnica. Até porque se fosse técnica não daria certo, que eu acabo não seguindo muito bem. Então, assim, não é coisa de Deus, é coisa dele mesmo. E falando sobre oração, ouvir a voz de Deus, é uma voz muito clara. É uma voz tão clara quanto a minha falando aqui agora no microfone com pessoas que vão estar ouvindo posteriormente esse podcast. É uma voz clara, é uma voz nítida, mas é uma voz tão clara que ela não chega pelo ouvido nosso, ela entra dentro de nós. É uma voz que grita dentro da nossa vida e por esse motivo é uma voz inconfundível. Não dá para confundir a voz de Deus com a voz do diabo. Tem pessoas que pensam, será que é... E se for a voz do diabo? Será que é a voz de Deus ou a voz do diabo? Não... É tão inconfundível. Eu não consigo confundir a voz da minha esposa com a voz de qualquer outra mulher. A voz da minha esposa pode estar numa sala com 200 pessoas. Se ela falar, eu vou reconhecer a voz dela, como dos meus filhos. Né? Então, assim, por quê? Mas também por causa de intimidade. Intimidade é tempo. Né? Não queira você... aquilo ali sempre, né, pastor? Tá sempre. Eu tive um início, eu comecei. Essa intimidade teve um início. A intimidade que você teve com a Isa, lá no namoro, que eu tive com a Jacione, começando, namorando, ela vai crescendo de acordo com o relacionamento que você vai tendo, até chegar a um casamento. Aí no casamento cresce, mas aí, obviamente multiplica a intimidade e ela vai perdurando. Sim. Então é um tempo. No início, orando, eu orava por todo mundo. Orava pela família toda, orava pelo porteiro do prédio, pelo papagaio, periquito. E quando eu olhava pro relógio, eu achava que eu tinha orado 2 horas. Passou 5 minutos só. É mesmo, pastor? 5 minutos eu orei por todo mundo, a vida inteira. Mas por quê? Porque ainda falta intimidade. Intimidade é uma caminhada longa. Não se faz intimidade com uma pessoa com 2 dias, 3 dias. É um tempo, né, pastor? Como é que a pessoa vai ser íntima de outra? É intimidade. Intimidade você faz com porta fechada. Eu não faço o alto nível de intimidade que eu tenho com a minha esposa, eu não posso fazer com porta aberta. Porque os meus 2 moleques lá de casa, o Natan e a Rebeca, abrem a porta toda hora. Né? Eles não querem nem saber, tem que ser com a porta fechada, trancada com chave, e ainda botar senha na porta, cadeado, alarme, senão eles arrombam. Porque intimidade é sozinho. Não dá para fazer intimidade com o celular do lado. Não dá para você ter esse tempo de oração com... Pensando em outra coisa, né? Indo trabalhar. Você pode estar indo trabalhar no seu carro, tá indo para Tampa, ou do Rio de Janeiro saindo da Barra para Tijuca, ou por dentro do centro da cidade. Beleza, pode. Mas isso não é o ápice da intimidade. O ápice da intimidade é você acordar 10 minutos mais cedo, que seja, 10 minutos, e você ficar ali só com ele. Só ouvindo a voz dele, bota um louvor, deixa o clima, o louvor traz a presença de Deus, bota um louvor, deixa Deus falando através do louvor. Eu me converti por causa de um louvor, né? E no louvor ali vai começar a surgir palavras, você começa a falar com ele. É uma coisa muito automática, Mário, não é uma coisa forçada. Eu não consigo, não tem um dia que eu não fale para Jesus que eu amo ele. Hoje de manhã eu queria um monte de coisa para falar com ele, um monte de coisa que eu precisava compartilhar com ele, um monte de desafio, situações que eu preciso da ajuda dele. Eu tô precisando da sua ajuda. Mas quando chego ali naquele momento, né? Ali, esquece tudo. Eu não consigo pedir nada. Tem dias que eu não... É só adoração. Senhor, eu te amo, eu não vivo sem ti, Senhor. Pode tirar tudo, pode tirar minha esposa, meus filhos, que é o que eu mais amo nessa vida, pode tirar meu pai, minha mãe, pode tirar tudo de mim, menos a sua presença. Senhor, eu entendo que como Moisés falou que, quando Deus falou que vocês vão para a Terra Prometida, vocês vão para lá, mas eu não vou estar na Terra Prometida. E Moisés chega para Deus e fala, Senhor, se o Senhor não for para a Terra Prometida, eu não quero ir para lá também. Né? Isso é intimidade, porque não é o local, não é os Estados Unidos, não é ter um green card, não é ter uma vida bem sucedida, não é ter dinheiro, é ter Deus, saber que Ele está na sua vida e você cumprir, e por conta disso você acaba cumprindo o propósito que Ele tem na sua vida aqui. E Deus fala mesmo, né, pastor? É uma voz muito clara dentro da gente, mas essa voz eu nunca ouvi, eu não sei como eu vou ouvir. Né? Pode ter essas dúvidas
os nossos ouvintes de hoje. Começa. Só inicia. Eu tive meu primeiro passo gritando, né? Você, de repente, já passou por esse passo, você já está na igreja, você já aceitou Jesus como Senhor, já se batizou, inclusive. Mas começa. A oração é diferente de você se converter e de você estar numa igreja. Eu não oro porque eu faço parte de uma igreja, ou porque eu sou pastor, porque... Não, eu oro porque eu tenho necessidade de orar. A dependência total dele. Porque, assim, parece que você tá, assim, faltando algo. É aquele vazio. Mário, e falta. Eu já falei isso uma vez na igreja. Eu tive no congresso de pastores aqui em Orlando mesmo, não era morador, era turista ainda, morava no Rio, e eu sempre vinha para o congresso do T.D. Jakes, é um bispo americano lá do Texas, ele escreve artigos na New York Times, é uma pessoa muito conceituada, já fez filmes, inclusive, tem muitos filmes cristãos que ele que fez, é um excepcional pregador também, ele é bispo de pastores, né? E a gente sempre vinha, o pastor José já veio comigo aqui também. Tem muitos livros eles também, ele tem muito livro. Sim, não, ele é fora de série. E a gente vinha sempre para um congresso só de pastores que ele fazia aqui no centro de convenções aqui de Orlando, ali na International Drive. E nessa vez que eu vim, o pastor Josué não estava, mas veio muitos pastores famosos. Pastor que se eu falar o nome aqui, você com certeza você conhece. Se eu falar meia dúzia aqui, você conhece todos eles. E qualquer um que é cristão, faz parte de uma igreja, conhece eles. E eu estava ali no meio dessa galera, vim para cá, não vim com a Jacione, vim sozinho, porque era só para o congresso mesmo, era congresso de 4 dias, eu ia ficar 5 dias aqui, embora no dia seguinte. Só que esse congresso era muita doideira. Começava às 9 horas da manhã e terminava às 10 horas da noite, direto. Só parava para almoçar e voltava rápido, era uma hora de almoço. Era nóia, era doideira. Você não dava tempo para ir para outlet, para lugar nenhum. E nem tinha perna e cabeça para isso também. Porque era top, muito top. Só que por acordar muito cedo, 9 horas da manhã, ainda tem que acordar mais cedo ainda para tomar café, junto com os pastores, para poder ir juntos e com o grupo, eu tinha que cumprir o horário do grupo. Eu não consegui fazer meu tempo a sós com Deus. Eu não consegui orar nesse dia, que geralmente essa parte mais... Orar, a gente ora toda hora, todo o tempo. Sim, orar sem cessar. Toda hora, né? Mas esse tempo especial que eu sempre separei, para eu e ele sozinho, o meu Éden, né? Eu tô doido para pregar sobre o Éden de novo na igreja. Né? O meu Éden com Jesus, eu não tive nesse tempo aqui. Né? E isso me deixou mal. Eu que sempre brincando com todo mundo me conhece o meu jeito, a igreja sabe como é que é o meu jeito sempre foi esse, não só na igreja, mas em qualquer lugar. E eu brincava, eu pegava cereal, jogava nos pastores. Tô te batizando agora com cereal. Tu é maluco, eu sou maluco mesmo. Você não é meu ovelha, então que se dane. E brincava, fazia piada com eles lá, brincando. Só que foi passando os dias e eu não estava tendo tempo a sós com Deus, comecei a ficar mal. Mas ficar mal mesmo. Fazia, como você falou ainda há pouco, estava faltando algo. Eu podia estar no congresso, ouvindo pregação maravilhosa ali, daquelas pregações, virava 200 pregações de uma pregação, de tanta coisa boa que a gente estava ouvindo ali, tanta ministração boa, né, de Deus mesmo, a gente sentia a presença de Deus. Sentir a presença de Deus é uma coisa, mas ter relacionamento pessoal, ouvir a voz dele... Individualmente ali, né? É insuperável. E eu não estava tendo esse tempo porque eu estava acordando muito cedo e dormindo muito tarde. Oração antes de dormir é aquela oração bem... Senhor, tô quase morrendo aqui, não dá. Mas tu lembra nem se orou, tu lembra nem outro dia se orou, né? Nem lembro. Senhor, abençoa meus pecados, Pai. Não sabe nem se terminou no amém, né? Perdoa, Senhor, perdoa minha vida e amém, acabou. Então, assim... E eu comentei isso na mesa. O pessoal vendo, os pastores, eles perceberam. Cara, tu tá estranho, Sally. O que houve? Tá Começou esquisito. Bem, o que aconteceu? Tá cara fechada, tá triste, aconteceu alguma coisa? E eu comentei isso na mesa. Eu falei, cara, aí, tô mal mesmo. Sabe por que eu tô mal? Porque nenhum dia, hoje é o 4º dia, tô 4 dias sem ter meu tempo a sós com Deus, sem ter meu relacionamento com Deus, que eu tenho sempre, desde quando eu comecei no cristianismo, eu comecei a me envolver com Deus dessa maneira, eu tô sem me envolver com Ele. Isso tá me fazendo mal não ouvir a voz dele, embora eu ouço nas pregações, mas não sozinho com Ele. Eles começaram a rir, essa piada. E eu fiquei sério, dessa vez eu fiquei sério.
Eu falei, não, eu tô falando sério. Não, pô, mas você tá ouvindo pregação aqui direto. Está sendo ministrado. Você não sente a presença de Deus. Eu falei, cara, mas eu não preciso ir para a igreja. Esse é o detalhe, eu não preciso ir para a igreja para sentir a presença de Deus. Eu não preciso estar no culto para receber mais de Deus. Quando vou para o culto, eu já estou cultuando a Deus muito mais cedo, antes. Eu já estou com Ele antes de estar no culto, né? Então, isso é que é a minha necessidade. A minha necessidade é essa, de estar buscando Ele, de estar junto a Ele. E nem sempre, até muitas pessoas dentro da própria igreja, às vezes não conseguem entender isso. Tem gente que me critica por falar tanto desse tempo a sós com Ele. Mas como eu vou ficar sem falar com aquele que mudou a minha vida? Aquele que fez um muçulmano hoje ser um pastor de igreja. Pode, né, pastor? Isso aí é água pro vinho, né? Radicalmente, totalmente. Eu digo de água pro fogo mesmo. Pro fogo, né? Mas assim, foi uma mudança radical, né? E como é que foi na família, assim, depois que... Meu pai ficou 3 meses sem falar comigo. 3 meses? Principalmente depois que ele soube de uma imagem que eu tinha na minha casa, que era do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para ele, e que ele me passou lá da Síria, lá de 1920, essa imagem que eu não vou nem falar qualquer... Eu falo muito no Vida Vitoriosa, essa parte eu falo mais no Vida Vitoriosa também, né, um retiro espiritual da nossa igreja. E depois que ele soube que eu desfiz dessa imagem, do Alcorão, tinha um Alcorão de ouro, né, desfiz de ouro que eu pendurava no pescoço, né, de tudo que era do islamismo, ele ficou muito chateado, com razão até, eu não tiro o motivo dele, ele não conhecia Jesus na época, eu batizei meu pai em 2017. Que legal. Né, e ele... Então, você aceitou Jesus em 97? 97. E ele em 2017? 2017, quando eu estava no Brasil. Em 2016, eu tive um problema no meu visto, por conta de um erro de um contador que estava fazendo as documentações da igreja, ele aplicou algo errado, e por conta disso o visto foi errado. Foi negado, na verdade. Então eu precisei voltar, eu poderia reaplicar daqui, não teria problema nenhum eu reaplicar para aqui. Mas eu entendi de Deus que era para voltar para o Brasil. Né? Eu, junto com a diretoria da igreja na época, também achou também importante eu voltar para o Brasil e reaplicar o visto de lá, colocando o Premium Process para ser processado em 1 mês. Né? Voltei para o Brasil, fiz mala para 1 mês, falei para o pastor Josué, vou ficar 1 mês só aqui, né? A gente vai aplicar, agora eu estou com o documento correto, né? Que o contador agora fez o correto, a gente vai aplicar agora corretamente, a gente apaga o Premium Process em 1 mês. Tô de volta. Está tudo resolvido. Só que quando a gente aplicou o Premium Process, a imigração não aceitou o Premium Process. Falou, olha, nós precisamos de mais tempo para analisar o seu caso, então nós não vamos aceitar resolver o seu caso em 1 mês. Foi recusado devolver o cheque de $1.000 e poucos, $1.250 do Premium Process, que era na época, para eles analisarem melhor o meu caso. Então, o que seria 1 mês, não tinha mais prazo para ficar no Brasil. Então, eu fiquei 2, 3, 4... 5, 6. Assim, na verdade, quando eu tive a notícia que eu não ia ficar, o Premium Process não foi aceito, eu já procurei o pastor Josué. Falei, pastor, deu ruim. Não tem prazo mais. Né? Não tem prazo. Então, assim, a gente estava mandando pastores daqui, do Brasil, na verdade. E a igreja aqui já estava crescendo, né? Tinha uma média, tinha o que tem hoje em Tampa, que está crescendo, nossa igreja de Tampa, tinha umas 70 pessoas, como tem hoje em Tampa, né? Tava em 1 ano, né? Já tinha 70 pessoas, era como se fosse 700 pessoas no Brasil, né? E uma revolução. Só que quando uma igreja sem pastor, começa a diminuir. As pessoas começam a sair, as pessoas... Então, líder, né? Porque hoje, Mário, tem muitas igrejas, tem milhões de igrejas. Aqui em Orlando são 130 igrejas brasileiras, sem contar as americanas e hispanas. Só brasileiras são 130. Caraca. Então a pessoa não escolhe uma igreja para fazer parte. A pessoa escolhe um pastor para te pastorear. Eu acho, inclusive, um absurdo a pessoa que está numa igreja e o pastor não sabe nem quem é ela. Né? A não ser se for uma igreja de 20 mil pessoas, mas mesmo assim vai ter um líder de célula, alguém que vai cuidar dela. Vai segregar ali, né? Vai ter Mas alguém que não conheça, ninguém conhece, a pessoa entra e sai sem ninguém... Mas tudo bem, isso é outra história. Mas é muito complicado nesse sentido. E eu nesse sentido, comecei a me envolver mais com Deus e principalmente me envolver mais na obra dele. Aí o seu pai lá... Ficou um tempo... Aí eu fui para o Brasil,
Era para ficar 1 mês, 2 meses. Aí o pastor José falou: vou fazer o seguinte, já que você não tem prazo, fica numa igreja, está começando agora, tá numa garagem, em Guaratiba, né? Perto aí, Ilha de Guaratiba, que depois eu descobri Sei. que não é uma ilha lá. É, lá não tem ilha. Não é ilha. Falei, Ilha de Guaratiba, pega barco, mas é porque o nome da pessoa principal, quando foi fundado a Guaratiba, era William de William. Guaratiba. Essa eu não sabia, não. Aí eles botaram Ilha de Guaratiba, Eu mas acho não que era eu ilha. acho que entenderam errado o nome, né? Igual o cartório, né? E até hoje é Ilha de, é Ilha de Guaratiba, É. mas é por causa do William de Guaratiba, né? E eu fui para lá, para a Ilha de Guaratiba, para começar a igreja, que era numa garagem, estava começando, e junto com a pastora Mara, que é uma grande bênção, uma mulher que é uma referência, junto com o Edivaldo, seu marido, e a igreja começou a crescer mais ainda, multiplicou, crescendo, já saiu da garagem para um espaço muito maior já, e a obra crescendo, aí chegou em dezembro, já tinha passado já 7 meses que eu estava no Brasil, e ligando para o advogado aqui nos Estados Unidos, o advogado falando, ó, pastor, tem prazo não, pode demorar Não tá andando. 1 mês, pode demorar 2 meses, mas pode demorar 10 anos. Caraca. E eles têm esse direito de não responder, porque não tem prazo. Eles não vão responder, não tem um prazo estipulado para esse caso seu, relacionado ao seu visto. Então, realmente, não tem o que se fazer, tem que esperar. E uma hora eles vão responder. Pode ser daqui 1 mês, 1 dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Uma hora eles vão responder, mas não tem prazo. Beleza, eu falei para o pastor José, eu falei, pastor, vou ficar aqui, porque é injusto com a igreja de Orlando eu pastorear à distância. Hoje eu pastorei por vídeo. Não está certo isso. A ovelha, o pastor, ela precisa sentir o cheiro da ovelha, a ovelha precisa sentir o cheiro do seu pastor. Eu não estou do lado de ninguém, eu estou só por vídeo. Isso não é pastoreio. Eu reconheço que isso é ineficaz. E o pastor José muito sabe, não, mas você está dando conta. Estou dando conta, Mas não é aquilo Está que... diminuindo. Está diminuindo. A igreja tinha 70, hoje tem 20. Daqui a pouquinho vai ter nenhum. Só manteve-se aberta a igreja porque tinha 2 células atuantes. Né? 2 células estavam servindo a Deus. Então, assim, não dá. Aí eu gravei um vídeo, eu tenho até hoje esse vídeo, inclusive, aqui no meu celular. Eu estava na Argentina, inclusive, quando eu gravei esse vídeo, junto com meus pais, né? Era um Réveillon. E nesse vídeo, após a concordância do pastor Josué, eu gravei um vídeo me desligando de Orlando, não sendo mais o pastor de Orlando, e sendo efetivo para Guaratiba. E esse vídeo passou nos 2 lugares. Aqui em Orlando foi mais um balde de água fria, né? Mas eu colocando que a igreja não podia depender de mim. E nesse momento a igreja estava dependendo da minha aprovação para poder estar aqui, né? Então eu abriria a mão só um detalhe, com uma casa quitada aqui. Minha casa não era financiada, casa própria e quitada, que eu tinha vendido a minha casa no Brasil para comprar aqui. Casa própria, quitada. 2 carros quitados na garagem, não tinha financiamento, não tinha nada, porque eu sabia que o início da igreja aqui, eu tinha que vir sem dívida nenhuma, né? E mesmo assim, porque o salário iniciando uma igreja, né? A igreja do Brasil mandava o salário para mim, era muito, muito pouco, perto da realidade de uma família, né? que é natural, porque a igreja estava começando, né? Então, assim, eu tinha que começar a vida sem dívida. Então, não tinha carro quitado, 2 carros quitados na minha garagem aqui parados, e a casa fechada, quitada também. O senhor lá no Brasil. E eu no Brasil. E agora, dando essa notícia, né, de que não ia voltar mais, já tinha decidido que ia ficar em Guaratiba. Caramba, pastor. Difícil isso pro senhor também, né? E aí eu participei do processo do pastor que ia voltar para cá, que ia vir para Orlando, ficar no meu lugar. Na verdade, era um pastor conhecido de uma pessoa da nossa igreja, que é de outro ministério, era da DEVEC, inclusive, era de outro ministério, só que ele acabou não se adaptando à nossa visão, porque a nossa visão é uma visão muito específica, né, de cuidado, dá muito trabalho, o pastor trabalha muito, né? Mas eu não entendo que para mim, eu não trabalho, eu não entendo que eu não trabalho, eu tenho um chamado. É diferente de trabalhar, né? Por isso que tem pastores que acabam se fadigando, entrando em burnout, porque ele está trabalhando. É diferente. Eu não trabalho, eu vivo o meu chamado. Então, eu acabei, nessa questão de trabalho, né? Acabei não
não, não me envolvendo tanto, porque eu tenho um chamado com Deus. Até perdi agora ali. Tá falando. Não, tô falando que tinha casa, tinha tudo, tinha aí tudo. se desligou da... Aí me desliguei, exatamente. Aí me desliguei daqui, eu passei para cá, mensagem, passei para Guaratiba. Guaratiba vibrou, né? Que agora chorou, que todo mundo sabia que eu era provisório também lá. Eu estava esperando somente o visto ser aprovado. E lá crescendo, né? Lá crescendo, a pastora Mara junto com a gente ali, uma benção, uma benção, uma benção. Crescendo muito, povo que eu amo demais, o povo, eu sou muito grato. Eu fui muito mimado na igreja de Guaratiba. As pessoas me tratavam, me carregavam no colo lá. Hoje aqui em Orlando eu sou muito mimado também. Né? Mas na época, em 2015, eu não era tão mimado assim aqui em Orlando. Né? Eu peguei carreguei umas pedras na minha mochila. É mesmo? Né? Então foi bem complicado. Implantando uma visão sozinho, né? Aqui na cidade foi bem difícil. Mas a vontade realmente era de ficar lá, sendo mimado, carinho. A igreja tá ficando mal acostumado, né, pastor? Muito. Eu fui muito mal acostumado em Guaratiba. Não, sério mesmo, Mário. Eu tenho uma gratidão eterna, porque eu fui muito. Era constrangedor o carinho da igreja comigo. Era absurdo. Chegava vermelho na igreja, cheio de vergonha já, né? Com a Jace, com o Natan, era constrangedor. Eu ficava constrangido o amor que eles demonstravam para mim. O carinho, a afetividade, o cuidado. Né? Embora eu estava cuidando deles, mas em alguns momentos pareceu que eles estavam cuidando mais de mim do que eu propriamente deles. Por mais que eu sempre me doei muito para cuidar das pessoas, lá em Guaratiba eles se mergulhavam nesse cuidado de amor comigo. Né? Isso foi muito constrangedor. E um pessoal simples, né, pastor? Muito simples, lá muito simples. Então, eu fui de uma igreja de lá também, lá da DEVEC lá, e assim, o pessoal amava mesmo, sabe, de estar ali, em Pingo d'Água, ali perto da estação do BRT ali. Eu sei, conheço. Então, assim, amava mesmo, que nem eu estou falando, eu já imagino o pessoal servindo, assim, amando, fazendo tudo, ajudando espetacular. tudo. É isso aí, espetacular. Eu imagino o senhor falando aí. E o cuidado, o carinho deles. Seu jeito aí também amoroso de ser também, né, pastor? Aí não tem jeito. É algo constrangedor, foi muito especial. Isso foi em dezembro, né, dia 15 de dezembro, que eu me desliguei de Orlando não, no final de dezembro, 27, finalzinho do ano mesmo. Final do ano. E aí e aí foi esse processo de trazer alguém para cá. E exatamente no dia da posse do Donald Trump, dia 9 de janeiro de 2017, foi quando tô vendo lá no hotel, meu pai tem um apartamento lá, tô lá no hotel vendo a posse do Trump, ele jurando a bandeira, né, jurando na Bíblia, fazendo o termo de posse. E é quando eu pego o aplicativo que todo brasileiro conhece, o Case Track. Eu inclusive, recebi uma notificação que eu acessei mais de 3.500 vezes. Que isso? Tem isso? Eles mandaram para mim. Parabéns, você acessou mais de 3.500 vezes. Você bateu o recorde? Bateu o recorde dos recordes de acessar o Case Tracker. E nesse dia que eu acessei o Case Tracker, quando eu acessei, deu que o meu visto foi aprovado para vir para cá. Aí a cabeça na hora. Na hora bugou. Falei, mas como assim? Acabei de mandar um vídeo. Eu tô vendo pastor para mandar para lá. Né? Aí a gente orou. Levei essa posição pro pastor Josué. O pastor Josué foi bem claro. Filho, isso não significa que você precisa voltar. Você não precisa voltar para Orlando. Você tá bem aqui. Beleza, seu visto foi aprovado. Isso é uma vitória, que agora você não tem uma... Ele não considera, não é vitória e derrota ter um visto negado. Não é derrota você ter um visto negado, mas você teria um plus, você ter o visto aprovado e você não quis ir. Né? Você decide que Deus falar com você. E eu passei uma semana a gente orando e Deus confirmou que realmente era para retornar, para continuar a obra, a continuar aquilo que foi começado em 2015. E eu voltei para cá dia 3 de março de 2017 e estamos aí até hoje. Como é que Deus falou com o senhor, pastor, nisso, assim alguma... Como é que foi? Assim, tem que ir para Orlando, já que você já estava com um sentimento muito feliz lá no outro, né? Então, quando a gente às vezes tem um sentimento confortável em algo, a zona de conforto, que a gente está feliz ali, abraçado, pô, e tu vai para um lugar que você vai ter que quebrar pedra aqui. Uma outra cultura, outro povo, o povo aqui às vezes correndo para trabalhar, né? Pensando só no dinheiro, correndo para uma vida melhor. E lá o pessoal já estava assim, te carregando no colo. É assim, é difícil. Carregando no colo, minha família toda junto comigo, pai, mãe, sogro, sogra, irmã, cunhada,
todo mundo naquela... Todo mundo junto, meu cunhado que estava vivo ainda na época. A família toda junto. Todo mundo junto, mimado pela igreja, mimado pela família, mimado pela sede, pela igreja local, pelo pastor Josué ali do meu lado, meu paizão espiritual junto comigo ali, colado ali. O pastor Claudir. Claudir, né? Claudir estava... eu acho que ele já estava em Brasília. Não, acho que ele foi para Brasília depois. Já estava lá ainda também com o pastor. E geralmente eu entendo que a voz de Deus sempre... às vezes contraria a nossa vontade, mas aí que é a prova se a gente realmente quer fazer a vontade de Deus ou a nossa vontade. A minha vontade realmente... porque estava muito sendo bem cuidado. Até hoje, de repente, poderia ser essa, de ficar no Brasil, de estar lá. Porque a bênção não está no lugar. As pessoas acham que vão vir para os Estados Unidos mudou a vida. Não, não é isso. A bênção... Propósito, né, pastor? Está no propósito. A bênção está naquilo que Deus quer fazer na sua vida, naquele lugar. E hoje vê que a igreja te ama de qualquer jeito aí, tá vendo? Sim, não, a igreja... Valeu a pena ter aquelas 20 pessoas, depois 70, e agora olha quanto, a igreja não cabe mais ninguém. 600 brasileiros, contando com as crianças, né? Deus tem feito uma obra, a gente está de mudança em breve, em nome de Jesus. E assim, ali que nem a gente vê, né, pastor? Ali a igreja tá pequena já, né, pra gente ali. E assim, igual botar uma mangueira dentro de um vaso. Não dá. Ela tem que crescer, senão ela vai sempre uma mangueira. Esse domingo, por conta dessa falta de mudança ainda, por conta dos permits, para a gente poder terminar a nossa obra, a gente vai começar o segundo culto agora. Vamos ter 2 cultos domingo. 8h30 da manhã e 10h30 da manhã. Então, a pessoa que quer ir para a praia, vem 8h30. Vai 8h30, 10 horas. Parque, né? Que parque. 10 horas, acabou o culto, gente. 10h30 tá em casa. Tranquilo. Poxa, depois 2 cultos agora. Eu acho que eu vou só no de 8h30. Deixar alguém pregando 10h30. Bota o Ronaldo lá. Bota o Ronaldo para pregar, né? Não bota eu para na oferta, não, pastor. Não vai dar certo, né? Mas ele é benção. Mas... Então, assim, né? Não, se botar eu para orar na oferta, aí ferrou, pastor. Aí não dá. Você fica fugindo, eu fico olhando. Marinho, se prepara nesse domingo. Vai até faltar. Não, faz isso não, faz isso não. Vou te falar, vou deixar esse testemunho aqui. Eu fico só olhando assim para ele, falando, hoje. Aquele dia que eu sentei ali na frente que tava cheio, eu falei, não vou lá não. Aí o pessoal vai lá. Aí a Isabela foi, tá bom. Aí eu fiquei assim, olhando de lado. Aí quando veio a oferta, eu falei, não, aí tu começou a rir. Já era, perdi. Isso eu vou falar, porque assim, teve um dia que o pastor botou pra orar, no dia da oferta, eu muito tímido, né, pastor? Esse assim, um bloqueio, parecia que era uma coisa. E isso, e esse podcast nasceu disso. Até eu contando pra vocês, porque eu tava com medo. Eu não gosto de falar na frente dos outros e tal. Aí eu me escondi. Tava escuro, né? Falei, vou me esconder aqui, ninguém vai me ver. O pastor, cadê o Mário da Isabela? Mário da Isabela. Aí eu tinha visto o Mário lá. Eu falei, cara, cadê o Mário? Eu levei o filho, meu filho, ele gosta da oferta. Aí eu falei assim, não vou não. Bateu com medo, pastor. Imagina, ele se escondeu de mim, gente. Na hora do culto, assim, eu chamando ele. Aí eu cheguei... Mário da Isabela, vem aqui, Mário da Isa, da Isabela. Quando você assim, Mário da... Parece que passou um filme assim, pastor. Da Isabela, eu falei... Não, eu não acredito. Aí eu confirmou, foi não, eu me escondi. Minha mãe tava do lado. A minha mãe, vai, minha filha. Eu falei, não, mas não vou não. Aí chamou outra pessoa, uma moça lá. Ai, meu Deus do céu. Aí depois eu falei, gente, eu fiquei comigo mesmo, pastor. Eu falei, que vergonha, cara. Meu Deus, Maria, 200 anos na igreja, meu Deus. Eu falei, que vergonha. Maneira, né? Isso é o bloqueio. Timidez. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu preciso quebrar isso. Eu fui falar até com o senhor depois. No mesmo dia eu falei, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, não, eu preciso quebrar isso. Eu entrei num curso. E o podcast nasceu disso, para eu quebrar essa questão toda. Meu Deus, porque, agora assim, eu posso já chamar para orar nas ofertas. Calma, que eu ainda tô no estágio. Ainda tá sementinha, que nem veste de cash, tá na sementinha. Ainda tô no processo. Mas assim, entendeu? Que a gente tem que se superar. Sim. A gente não pode querer e ficar assim, cara, eu não posso... Eu vou ser assim o resto da vida. A gente tem que superar, né, pastor? Aprender, se preparar. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Sim. E o pastor, como é que é na área que... Eu sei que o senhor também tem uma área de empreendedorismo muito forte, né, pastor? Lá no Rio de Janeiro. Já cuidei de alguns negócios, que era do meu pai. Trabalhei tive uma loja de carro no Brasil. Trabalhei numa empresa há 12 anos também, numa empresa muito grande lá no Brasil também. Né? Já trabalhei em toda... Eu nunca fui, na verdade, pastor em tempo de integral em igreja nenhuma. Aliás, eu nunca quis ser. Desde quando terminei meu seminário, meu desejo sempre foi
entregar ao invés de tirar da obra, né? Não que seja errado, tanto que hoje eu vivo da obra, mas sempre foi de dar ao invés de retirar, né? Então, desde quando terminei meu seminário, 4 anos de seminário, eu combinei com a minha esposa, não vamos viver da obra, vamos Servir a obra. servir a obra. E sempre fui voluntário, sempre, minha vida inteira. Passei a ser integral quando eu vim para cá, até por força do próprio visto, porque o visto religioso, você não pode trabalhar em nem Nada, Uber, né? você tem que ficar exclusivo para a igreja. Se você quer trabalhar em outra área, não peça visto religioso, eles não dão. E nem a esposa pode trabalhar. Né? Tanto que a Jace está começando a trabalhar agora, depois que muito tempo, agora com social, que ela nem tinha social também. Né? Então é um visto muito difícil, um visto bem restrito. A imigração não está errada, inclusive, porque fizeram muita besteira, né? Muita fraude, muita coisa errada com esse visto. Então, assim, eles estão certos. Eles, na verdade, estão totalmente certos nessa rigidez toda relacionada a muitas, não só o religioso, mas muitas categorias de visto. Porque começaram a bagunçar muito, né? O não pessoal dá. pega uma brecha e começa a fazer aquilo para outra, né? Não dá. Veio como estudante e não estuda. Não, é absurdo. Vem com absurdo. uma coisa e não faz o que quer para fazer. Isso aí realmente eu acho que já começa errado, né, pastor? Já começa errado. Então, o que começa errado, como diz lá Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3, o que começa errado, acaba errado. Não tem jeito. Então, tem muita restrição relacionada a muitos vistos por conta de muitas besteiras que fizeram aqui. É assim, a gente, como eu falei mais cedo, na Invest de Cash aqui, a gente vê muita questão da qualidade de vida. E o senhor também, com a sua sabedoria, também à luz da Bíblia, né, que é o manual da nossa vida, né, que existe o manual da geladeira, existe o manual de carro, e a Bíblia é o manual da vida de como ele tem que se comportar em todas as áreas, né, pastor? Sim. E tem para tudo, né? Em todas as áreas. Como é que o senhor entende, assim, que uma qualidade de vida que a pessoa tem que prezar? Ou não só viver só na igreja, ou a pessoa não ir para a igreja, a pessoa... Na igreja que eu digo servir a Jesus, não estou dizendo só a igreja. Mas, assim, servir ao próximo, a sua família. Como é que o senhor entende essa qualidade de vida num geral? Porque às vezes você dedica... Vamos botar que um pastor possa dedicar 100% do tempo dele à igreja. Às vezes não se dedica à família. Ele está errado. Entendeu? Tá errado. Como é que faz isso? Ou então não pensa numa atividade mental, às vezes, para ele poder oxigenar. Sim. Como é que funciona isso, pastor? Como é que consegue equilibrar isso tudo? Muito boa pergunta. É que nem... Porque você também é humano, não é de ferro. Eu aprendi do seguinte, é que nem... Ainda mais quando você começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É que nem a gente vê, aqui a gente não vê muito aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, lá no Rio, quando você para no sinal, aparece, de repente, um rapaz ali, começa a jogar um monte de bolinha pro alto, para poder tirar um trocado, é o trabalho dele ali, e a pessoa dá R$1, R$5, dá o que você quiser. Né? É que nem aquele cara jogando bolinha. Se ele segurar muito tempo uma bolinha numa mão, as outras vão cair. Para fazer tudo ir para o alto de uma forma sincronizada, ele tem que tocar em cada bolinha um pouquinho e cada vez nela. Um pouquinho cada vez nela. Se você segurar muito tempo a bolinha do trabalho, as outras vão cair. Se você também segurar muito tempo a bolinha do lazer, as outras vão cair. Se você segurar muito tempo a bolinha da igreja, as outras vão cair. Você tem que tocar em todas, você tem que ter um equilíbrio em tudo que você faz. E eu escrevi justamente a pastoral desse mês, da nosso boletim. Nossa igreja tem um boletim mensal, e todo boletim, na contracapa desse boletim, tem uma pastoral. Palavra breve, rápida, que eu falo ali. Né? Sempre uma palavra bem direta e bem rápida que eu falo ali. Né? E eu escrevi nesse mês sobre férias, né? Porque existe tanto esse conceito, até na parte de questão religiosa, né? Que as pessoas falam... pastor tira férias? Que absurdo! O diabo não tira férias. É por isso que ele está no inferno. ele não tira férias, vai estar no inferno mesmo. Como é que não tira férias, vai para o inferno mesmo? Não dá. Não existe isso. Desde o início da criação, Deus quis ensinar algo para o homem. Deus criou, que nem a Rebeca falando comigo, rapaz, tem um aplicativo aí que é pergunta e respostas, aí a pergunta era, quantos dias foi Deus criou o mundo? Eu botei lá 7 e disse que estava errado. Eu falei, tá errado. Deus não criou o mundo em 7 dias, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou.
Mas você acha que Deus descansou porque ele estava cansado? Você acha que Deus fica cansado? Você acha que Deus descansou porque precisava de uma folga, precisava de um tempo para relaxar, e precisava de uma massagem lá, ir no spa para fazer uma massagem para relaxar? Pô, Deus é Deus, ele nem precisava criar nada, ele só é criador falou de tudo. Ele fez tudo com a boca dele, ele disse o que aconteceu, ele é Deus. Ele não precisava descansar porque ele é Deus. Mas ele fez isso para dar exemplo. No 7º dia ele descansou para mostrar, olha só, se eu sou Deus, eu fiz isso para ser exemplo. Como Jesus se batizou para ser exemplo, ele fez isso para ser exemplo. É fundamental. E isso vai perdurando em toda a Bíblia. Né? Depois tem lá em Levítico a lei que Deus coloca que a cada 6 anos de trabalho numa terra, no 7º tem que ser o descanso, não pode fazer nada na terra. E ele começa a colocar prazos. Se uma pessoa é escrava há 50 anos, na época tinha a questão da escravatura, quando completar 50 anos era ser liberto. Então tinha os prazos do descanso. E ele coloca no mandamento, né, dos 10 mandamentos, diz que é para tirar o sábado. Porque, na verdade, a palavra sábado no hebraico é sabá, que significa descanso. A palavra sabá não é sábado, é descanso. Né? O inglês mudou muitas coisas. Saturday, Sunday, que é o dia do sol. Saturday também é o dia do Saturno. Né? Então, no inglês mudou alguns conceitos dos dias da semana. Mas o sabá é o descanso. Não significa que é no sábado. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser na segunda, pode ser no dia que você realmente precisa tirar para estar com a sua família, para estar com Deus, relaxar, curtir Deus. Né? Não é só um serviço, mas é uma curtição também dele. O homem tem que ter um dia, na pergunta que você falou sobre qualidade de vida, ele precisa se disciplinar de ter um dia na semana que ele vai se desligar de tudo. Não vai trabalhar, não vai fazer nada, vai cultuar a Deus, vai adorar a Deus, mas vai estar com a sua família, vai sair depois do culto para almoçar, para estar curtindo o dia. E não vai fazer mais nada nesse dia, é o dia do descanso. Esse dia tem que existir. Tem que existir as férias, é importante a gente tirar férias. Né? Eu, por exemplo, eu não posso tirar 30 dias de férias, é impossível, não dá para tirar 30 dias de férias, mas eu posso fracionar, eu posso tirar 10 dias hoje, 15 dias depois, 5 dias no outro dia, eu posso fracionar isso, mas tem que tirar férias. Pastor Josué exige que todo pastor da Atitude precisa tirar férias, precisa ter um dia de descanso. No meu caso, no meu dia, que não é nem folga. Para mim, eu não vejo como folga, porque eu trabalho mais do que... Ontem, o que eu fiz ontem, eu preferia estar aqui o dia inteiro, aqui no podcast, batendo um papo gostoso, tranquilo. Ontem é Natan em cima, Rebeca, aí sai com a Jace, é correria, doideira. Aí, todo mundo tem que chegar aquele dia, né? E faz tudo, aí bota coisa na parede, aí troca alguma coisa que tá quebrada em casa que eu vou fazer nesse dia. É o dia da folga que não é o dia que eu trabalho mais. Segunda-feira. Segunda-feira, geralmente é o dia que eu tiro para estar com a família. Isso é uma benção, né, pastor? Porque realmente a qualidade, que nem ele falou, esse exemplo é maravilhoso, esse da bolinha. Porque se realmente demole com uma, cai tudo. Não e pode. Você morre com aquilo segurando aquela ali só. No modo de dizer, né? Exatamente. Porque eu acho que as férias, o descanso, ele oxigena a mente, né? Sim. Porque ele trabalha a mente. Exatamente. E você trabalha a mente, você fica até mais produtivo. Com certeza. O pastor José entendeu isso. Porque assim, não tem como a pessoa, assim, a máquina, ficar viciada aqui no trabalho, não descansa, aí a pessoa fica burnout, na rotina. Vem o fica burnout, na rotina, vem problema. Aí vem um problema. Você depressão. Não tem, às vezes você não viaja para um lugar para ter uma ideia. Às vezes numa viagem que você vai dar uma palavra para alguém. Às vezes, entendeu? Isso acontece toda hora. Então, assim, a gente tem que estar disponível também, né? Para a família. Porque daqui a pouco os filhos crescem, né? Sim. Os filhos casam. Vão embora. Aí também entra se você não deu exemplo, entra na rotina que você já tinha. Exatamente. Que ele acha que aquilo é o normal. Aí deixa os filhos um pouco de lado. Exatamente. E assim, o exemplo meus filhos têm em casa. É isso aí. Dia de segunda-feira eu tô com eles, vou assistir filme, assisto com um, depois saio para tomar sorvete com o outro. Aí lá no final do dia saio para jantar com a Jace. Ontem a gente foi no Disney Springs. Aí dia cansativo, hein, vai, acorda cedo já. Orando para chegar na terça, quarta. Na terça Mas é muito bom. Estar com a família realmente
Deus é muito maravilhoso, né? Isso é a ideia de Deus. Tirar um dia para você se dedicar a Ele, a Deus também, porque eu não deixo... não, tô de folga, eu não vou orar, não vou ler Bíblia. Eu leio Bíblia, eu oro, eu cultuo a Deus, adoro a Deus, porque isso é natural, isso tá dentro de... Isso não é um trabalho. Como se fosse escovar os dentes. Exatamente. Senão, se você sair pra rua sem escovar os dentes, sente falta, né, pastor? Não dá. Então, assim, é uma coisa, é uma rotina, natural. Mas tirar esse dia é fundamental. Então, esse é o equilíbrio, né, pastor? Então, mas é um dia. A palavra do pastor, né? Também é para tirar todos os dias, não trabalhar um só também não, né, pastor? Não, estou cumprindo tanto, pastor, que eu fico 6 dias de folga. O pastor tira muito pouco, eu vou tirar mais. Tira 6. Porque a gente vai morrer mesmo, o pessoal fala assim, ó, a gente vai morrer mesmo, para que trabalhar tanto? Pô, tem da área. Vou esperar o governo pagar aqui. Não, de 7 dias, um dia, o quê? 15% da sua semana? É muito pouco. Mas esse muito pouco... Muitas vezes a gente não tira, né? E a gente não tira. É 15% da sua semana, 15% você vai tirar para se dedicar, para descansar. Descansar de trabalho, do seu trabalho. Né? Porque meu trabalho também é muito administrativo, tem coisas eclesiológicas. Só hoje já resolvi problemas. Resolvi não, aconselhei questões relacionadas a casamento, problema dentro de ministério, problema de ego de pessoas, reuniões. Hoje eu tive reunião com o pastor Josué, pastor Robson, toda terça-feira a gente tem reunião. Então, muitas coisas já aconteceram hoje, né, que é trabalho. Trabalho é trabalho, né? É trabalho. É diferente de curtir Deus, ir para a igreja para adorar. Você não está ali para trabalhar, está ali para adorar, para servir. Isso não tem preço. Deus é muito maravilhoso quando ele diz para tirar um dia, né? Que no nosso caso, não é nem no sábado, porque o sábado é por causa da origem, né? O sabá, descanso. Mas é no domingo. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele não ressuscitou no sábado. Ele venceu a morte no domingo. A gente celebra, o culto de domingo é um culto de celebração à vitória de Jesus contra a morte. Não é só na Páscoa, é todos os dias. Ele venceu a morte todos os dias. E já começa a semana bem, né, pastor? Já começa a segundona. Porque ninguém vai para a igreja também e se sente pior do que entrou, né? Pelo contrário, ainda mais na nossa, então, ali que tem algo incrível que está acontecendo ali, que é coisa de Deus, não tem ninguém famoso ali, não tem nenhuma banda famosa, não tem nada de especial, a não ser o especial de verdade que é Jesus que está ali. Tem que estar olhando forte para ele, né, pastor? Totalmente. Porque assim, sem vaidade, né? Porque eu estava conversando com o pessoal num podcast. Aí o cara ensinou assim, falou assim, pô, cara, tem muita gente que, por exemplo, tem um ecossistema, né, que tem as empresas e tal, e também tem um egossistema. Que a pessoa fala assim, eu tenho o meu ego aqui, tudo tem que ir em volta de mim. É um absurdo. Isso às vezes acontece até dentro de uma igreja. Não, qualquer lugar. Onde tem ser humano, onde tem humano, não adianta. Tem um ecossistema. Não adianta. Tem um ecossistema que eu sou, não sei o quê. Meu Deus. Tem igreja assim que eu já vi aí, que quando o pastor chega, todo mundo tem que levantar. Meu Deus do céu. Assim, Mas eu quero todo mundo pessoa da Trindade. Eu falei, caraca, eu acho que para orar não ora assim. Agora para pastor, ser humano, meu Deus, tem que ter o respeito, eu acho, entendeu? Tem que ter o respeito, porque é a autoridade ali. É o anjo que Deus deu ali para cuidar da gente. Eu só quero amor, carinho. Então, respeito, mas respeito porque é uma autoridade, pastor. Assim, se a gente precisa também, sabe? Sim. A gente precisa, porque somos ovelhas, então a gente precisa de que o pastor cuide. Sim. Entendeu? Isso é liderança. Não adianta. Então a gente vê que o senhor foi chamado para isso. Nem todos são chamados para isso. Esse é o problema. Quando a pessoa não é chamada, se torna um fardo. Torna pesado. Né? E a gente vê, como teve algumas notícias há pouco tempo, de pastores se suicidando. Né? E muitas pessoas não conseguem entender como um pastor suicida, né? Mas isso é uma série de fatores que ser pastor não é pregar no culto de domingo. Ser pastor é muito mais. Primeiro que você é mirado diretamente pelas trevas. Né? O diabo quer se derrubar o pastor, acaba com a igreja inteira. Né? Então, eu sei da minha responsabilidade, eu sei das minhas obrigações perante Deus e eu sei o quanto eu sou atacado, direto, toda hora. Todo dia, toda hora, todo momento. Mas eu sei disso, eu sei. E assim, um exemplo disso é claro, a gente está para gravar aqui esse podcast já deu um tempo. Aí meu filho pegou pneumonia. Meu Deus. Aí eu não consegui vir. Aí a gente desmarcou e depois na outra semana o senhor tinha um compromisso de não conseguimos. Aí ia vir hoje. Já chegou
30 minutos trânsito depois. que não existia, aumentando toda hora. Nossa, eu achei que ia chegar 1 hora depois, já diminuiu para 30 minutos. Aí eu falei, tá vendo? Essas Meu coisas Deus. que acontecem. É Às porque vezes esse podcast você vai mudar. ouvir, porque assim, muitas pessoas precisam ser impactadas, as pessoas precisam Sim, entender o que é bom. Porque o que é bom não é pra uma boate, sim, não é bebedeira, drogas. E Deus liberta isso tudo, né, pastor? sim. Liberta de verdade, não Sim. liberta? Como me libertou, eu tinha uma religião. Você que acha que meu marido nunca vai se converter, minha esposa é impossível, meus pais. Gente, meu pai, com recurso próprio, montou uma mesquita em Damasco. Com recurso próprio, ele levantou, ergueu uma mesquita em Damasco. Hoje, ele foi batizado em 2017. Aí largou tudo lá, pastor. Largou tudo. O dia do batismo dele foi a coisa mais. Acho que mais esquisita que o pastor Josué já ouviu no tanque de batismo. Eu tenho o batismo Por dele quê? aqui. Porque eu fiz as perguntas mais bizarras, que não se faz no tanque de batismo. Do tipo, né? Porque eu estava batizando meu pai, o pastor Josué atrás, eu tenho um vídeo, a minha irmã do lado, e eu com ele, porque eu ia batizar ele. E eu fazendo as perguntas para ele. Né? Pai, você renega o islamismo? As perguntas logo de cara. Renego. Você renega o Sher? Eu falei o nome do Sher lá da religião islâmica, lá da Síria. Renego, que ele tem a foto do Sher. Tudo que ele gostava ali. Tudo, falei tudo que precisava, né? O pastor Josué, dá até para ver no vídeo assustado, olhando assim, eu falei, cara, ele não quer que eu passe batize, não. As perguntas, assim, bem cabulosas mesmo, que eu queria ter certeza que não era um banho, era um batismo. Ele estava realmente querendo mudar de vida, desejar Jesus na vida dele, foi o que ocorreu na vida dele, de fato. O que é Allah, assim? O que é Allah? É Deus, né? Se fosse para traduzir God, só que God é Deus. Só que Allah é diferente do nosso Deus. Porque foi justamente esse conceito de Allah, que eles falam, Allah, é a forma que eles falam. Allah. Não é o mesmo Deus. Não é traduzindo God para Deus. Porque como pode ser um Deus que a pessoa rouba, corta a mão dela, não perdoa? Né? Se é destro, a mão direita, se é esquerda, a mão esquerda. Como pode um Deus que faz distinção de homens e de mulheres? Né? Porque para o islamismo, a mulher, o valor dela é um pouco acima do animal. Serve para desculpa falarem isso, estou falando da religião. Né? Serve para a procriação da sua geração, da sua espécie. Né? Porque elas andam todas tampadas, porque a intimidade da mulher é só para o marido, então eles não permitem que a mulher seja vista nenhuma parte do corpo publicamente, só o marido pode ver isso numa casa fechada de 4 paredes, né? Mas o homem pode ficar, então, né? A mulher tem que se tampar, porque só o marido pode ver. Mas o homem não pode se tampar, porque só a mulher pode ver também o homem. São regras diferentes para o homem e para a mulher. Porque o homem foi criado, no Alcorão tem os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tem no Pentateuco também. Tem no Alcorão, quer dizer, tem no Alcorão também. Além de Jonas e alguns outros livros da Bíblia, e a revelação que o anjo Gabriel deu para Maomé, para Muhammad, né? Então tem no Alcorão, esse é o conteúdo do Alcorão. Então, por eles entenderem que primeiro foi criado Adão e depois Eva, coloca a mulher como algo inferior. Mas nós entendemos que a mulher não está abaixo do homem. A mulher, tanto que foi tirada da costela, porque a mulher foi feita para andar do lado do homem. É auxiliadora, não é inferior, não é inferior, não está abaixo do homem, ela está do lado, está junto com o homem. Né? Então, são muitos conceitos diferentes. Né? São conceitos religiosos diferentes por traduções erradas daquilo que eles entendem da escritura. E aquilo vai se passando nas gerações assim, né? E vai sendo sem... Porque quando uma mentira vira fato, a pessoa vai... Aquilo ali é passando de geração em geração e aquilo é verdade. E é o que acontece. Né? Não tem jeito, né? Então, assim, é bem difícil, né, pastor? Para você mudar isso aí. Por isso que a gente tem orgulho aí de ter o pastor que Amém. Um amigo que o seu pai, família toda tá aí na igreja, né? Para o senhor deve ter sido uma paz, né? Sim, totalmente, totalmente. Deus tem transformado a nossa família, não é uma religião, mas é o Senhor. Né? Eu não falo de religião, não estou falando contra o islamismo, estou falando que eu vivi lá e aquilo que eu aprendi de lá. Né? Mas cada tem autoridade para falar nisso. Sim, porque eu já fui de lá. Não adianta só falar uma coisa que é teoria.
Eu fui também, na época, eu era muito novo, né? Era adolescente, eu era jovem. Eu cresci assim, eu cresci dentro de um lar muçulmano, porque meu pai é muçulmano, era, na verdade, muçulmano, né? Mas hoje eu não tenho uma religião, como eu sempre digo. Não tenho uma religião, tenho relacionamento com Jesus. Mas isso é benção. E, pastor, e na parte da Bufum, foi na parte dos investimentos, na parte financeira, o senhor, como é que o senhor entende bastante de investimento? Porque o senhor também trabalhou como empresário, tinha que, às vezes, comprar mais veículos, investir na própria empresa. E na área de investimento, o senhor também estuda um pouquinho, está antenado? Como é que tá? Como é que tira o tempo aí para poder ver isso tudo? Bill Gates, ele que já ganhou diversas vezes o número 1 do mundo, ele sempre entendeu que o maior investimento, quando ele quer multiplicar, quando ele quer crescer, ele continua investindo, criando, gerando novas oportunidades, fazendo um novo aplicativo. Mas quando ele quer triplicar o que já é milionário na vida dele, o que ele faz? Como ele já fez, ele pega metade da fortuna dele e doa para os pobres. Doa para uma instituição de caridade. Hoje a gente sabe, né, que é importante a pessoa ter, até dentro de um perfil de gastos, né, que você aprende diversos cursos sobre finanças, vida financeiras. Diversos coaches financeiros eles falam que o ideal, o cenário perfeito para você crescer e multiplicar sua renda é você gastar 50% daquilo que você ganha. O seu fixo, todos os seus gastos fixos, aluguel, conta do carro, prestação, seguro, luz, água, as contas fixas tem que ser 50% do que você ganha. Se você gastar mais, você pode ter problema lá na frente, né? Você tira 50% que você ganha na parte das suas contas fixas, 25% do que você ganha, não, 15% do que você ganha, você coloca em investimentos, né? Você pode investir numa bolsa, você pode investir em renda fixa, ou pode colocar até mesmo no Brasil. Aqui não dá nem um centavo. Não botar em pirâmide não, né? Não, pirâmide, meu Deus do céu, sai disso. Sai disso. Jogo do Tigrinho. Meu Deus, ainda bem que eu não sei nem o que é isso. Pastor, engraçado é aquele jogo de aposta de futebol que o pessoal usa. Não sei o que bet, né? Joga bet. Aí o pessoal bota aquilo lá. Olha que engraçado, desculpa, eu tenho que cortar. Aí o pessoal bota lá. Aí daqui a pouco, quando o cara vai investir, a gente pergunta assim, pô, qual é o seu perfil? Ele, conservador. Eu falei, pô, tu é conservador? Tu investe em aposta, que não tem fundamento nenhum. Se o cara vai dar cabeçada, se o cara vai tomar o amarelo... Tu vê como muda o comportamento? Meu Deus. Pela ganância? Antigamente era só loteria esportiva. Jogo do bicho. Jogo do bicho. Raspadinha e mais nada, né? Loto, telecena. Né? Mas hoje tem muitos aplicativos para tirar o dinheiro da pessoa, porque a pessoa não sabe que o cassino em Las Vegas ou em algumas outras regiões não é uma casa de boa vontade dali que quer dar dinheiro para as pessoas. É ali um local para gerar lucro. Para tomar. E para tomar o dinheiro. Isso é natural. Entra quem quer, ninguém está obrigado a entrar e jogar. E traz um vício, né, pastor? E viciar, isso eu sei disso. Eu sei disso. Você tem muitas histórias de cassino. Nem cabe nem falar aqui, mas eu conheço muitas histórias. Mas o maior investimento que você faz, como eu estava falando do Bill Gates, de investir metade da fortuna em ações sociais, é você investir em algum local que realmente... Porque dinheiro é algo espiritual. Dinheiro não é algo natural. Dinheiro não é natural. Né? É a única entidade que Jesus coloca do lado de Deus. Compara com Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Ele não coloca abaixo, coloca um do lado do outro. Porque é a entidade que rouba, inclusive, quem serve a Jesus, quem serve a Deus. Que às vezes a pessoa... Eu vi uma matéria de um ateu. O cara não acredita em Deus. E numa entrevista ele fala: eu só acredito numa real conversão quando o bolso da pessoa se converte de verdade. O ateu falando isso. Ele fala isso por quê? Porque ele deve ouvir casos de crentes que são miseráveis naquilo que dá.
Crente que não ajuda o próximo, crente que não entrega o básico, 10 nem 15 que a gente falou, ainda há pouco que eu estava falando do sono, do descanso, do repouso, 10% da sua renda é o que você ganha. Qual o dízimo de zero? Zero. Zero. Se você não ganha nada, você não entrega nada. Mas o que Deus te dá, você tirar somente 10%. Pessoal, tem muita gente que não entende isso, porque na verdade não é convertido. Precisa converter o seu bolso. Né? Então, o maior investimento que a pessoa pode fazer é no reino de Deus. Todas as outras coisas acabam... É uma coisa surreal, Mário. Coisa surreal. A gente vê na nossa igreja ali. As pessoas que mais entregam, isso eu vejo muito, porque eu não tenho acesso a... Eu posso ter, claro, eu sou pastor da igreja, né, mas tem áreas, cada um tem o seu departamento. Tem o financeiro, tem o chefe da tesouraria, né, tem o administrativo, cada um está na sua área. Tem as mulheres, tem os jovens, tem as crianças, cada um cuida de uma área. Eu sou o pastor, estou ali para ajudar no que precisar, mas a gente entende que cada um tem um chamado de Deus. Sim. Não é um ungidão que vai resolver tudo. Né? Um cuidado, cada um tem um chamado, um cuidado especial por uma área. Né? E eu vejo isso muito no início do ano, porque aqui nos Estados Unidos a gente dá uma oportunidade, porque o governo faz isso, oferece isso, de você poder abater no seu imposto de renda aquilo que você doa para a igreja. Né? Se a pessoa entregou 10 mil, 20 mil, 100 mil no ano, ela vai pegar esse valor, principalmente se for uma LLC, e vai abater integralmente no seu imposto de renda. Né? Se for pessoal, tem outros cálculos, mas se for numa corporativa, já integra 100%. 100%, né? Então, assim, é uma bênção. E é interessante, porque quando eu estou no início do ano assinando, e aí acaba, às vezes, eu tô lendo ali muitas folhas, tem alguns que eu acabo vendo alguns nomes lá, né? Algumas empresas que eu já até sei de quem é, porque é praticamente o sobrenome da pessoa, né? E eu vejo lá a quantidade de doação, a gente entende. Entendi porque essa pessoa é próspera. Entendi porque essa pessoa está empregando, tá precisando de gente, manda mensagem para mim toda hora, pastor, pelo amor de Deus, me indica alguém para trabalhar aqui, que eu tô com um monte de obra, um monte de trabalho, um monte de questões aqui, tô precisando de gente para trabalhar para mim. Tá crescendo. Né? E é a pessoa que mais dá, que mais entrega é um conceito que é tão espiritual que o diabo sujou esse conceito por causa dos maus testemunhos que existem em muitos locais, não só na igreja, mas em centros espíritas e tantos locais que tem alguns escândalos relacionados à parte financeira. Né? Então, o diabo sabe fazer muito bem isso. Então, quanto mais o maior investimento financeiro que você faz, não é na bolsa, não é no commodities, não é na poupança, não é em nada. O maior investimento é no reino de Deus. Eu estava vendo uns livros de uns grandes escritores, assim, na parte de o que eles tinham em comum, assim, de riqueza. Riqueza, no caso, tempo. Porque nem tem, sempre as pessoas têm que entender que o dinheiro, ele ajuda, mas ele não é o final. O propósito é outro. Sim. O dinheiro é feito por quê? Para tu abençoar. E como eu vejo, às vezes, quando eu vi, assim, grandes escritores, alguns ricos, assim, que ajudam muito, eles entendem que cada vez mais eles tinham em comum, assim, o seguinte: eles doavam 10%, 15% de toda a sua renda mensal. Isso é o mínimo deles. Porque eles entendiam que aquilo ele estava devolvendo, que ele estava sendo abençoado. Então, que aquilo... E não era crente, não era nada disso, não. Não era nada disso, não. Porque às vezes o pessoal fala assim, por que aquele cara ali não... Ele é próspero. Ele não aceita Jesus, eu tenho Jesus aqui e não sou próspero. É porque ele abençoa. Abençoa, faz caridade. E na Bíblia diz muito que a gente tem que abençoar as viúvas, as pessoas necessitadas. Sim. E isso é um mandamento, né? A gente tem que estar ajudando, porque se a gente ajuda, e Deus abençoa a gente através de quê? De pessoas, né? Isso aí. Não é a árvore que vai vir aqui e me dar aqui, através de pessoas. Então, eles tinham muito isso em comum. Aí o pessoal fala assim, cara, aí os de baixo criticam. Aí tu vai olhar a vida do de baixo, não tá próspera. Mas o cara tá aqui, ó, ele não se agarra ao dinheiro. O dinheiro vem. O dinheiro vem. E o porquê ele vem é porque ele dá.
É isso aí. Quanto mais você dá, você recebe. E o ciclo, o que acontece? Ele começa a questão até da igreja que a gente está falando, que a mangueira, quando se bota uma semente dentro de um pote, ela vai crescer até um ponto. Daqui a pouco vai matar a mangueira, porque ela não tem onde crescer. Ou a gente bota em terra fértil, ela cresce. E o ciclo dessas pessoas é assim: cada vez Deus aumenta a sua sementeira. Vai aumentando, sim. Vai aumentando a sementeira. E aquilo vai sendo próspero. Sim. E não tem limite. É isso aí. Se o cara não bota a vida, né, pastor, no dinheiro. O dinheiro é importante, mas tem que entender para quê. O dinheiro tem que nos servir, não a gente servir o dinheiro. A gente acaba servindo. Porque senão o intuito é esse. O intuito é o quê? Abençoar e aquilo germinar na vida de pessoas que precisam. Porque não adianta também só dar o dinheiro, tem que instruir, né? Sim, exatamente. Né, pastor? Porque... Por isso que a gente fala, esse cálculo, a gente tenta ensinar. 50% do que você ganha tem que ser dedicado a 50% do salário à renda fixa, 25% a investimentos. Investimentos eu incluo seguro também. Sim, proteção. Seguro de vida, seguro pessoal. Isso é importante, uma previdência, um investimento, isso é importante você ter. Né? Uma pessoa, por exemplo, estava dando exemplo de uma outra pessoa. Uma pessoa que o cara vivia muito bem, né? Todo fim de semana, Clube Med lá no Rio, lá no Brasil, e viajando toda semana, restaurante caro, levando a família, bancando tudo, viagem para Disney, passeando, mas muito. O cara, assim, curtia a vida mesmo. Morreu, o cara faleceu. A mulher fica desesperada, não sabia o que ele tinha, o que não tinha. Uma dívida monstruosa. Não deixou um seguro de vida para ela, para poder, assim, tipo, respirar. Deixa agora, né? Agora que acabou o provedor, que só ele trabalhava, né? Não, ele amava a família? Não. Ele amava a vida que ele vivia e ele trazia a família dele junto com a vida que ele vivia. Mas ele não cuidou da sua família do depois, dos imprevistos, daquilo que pode acontecer com qualquer pessoa. Ele faleceu. E os filhos? E a esposa? Passou aperto. Passou um aperto violento. Isso é perigosíssimo, pastor. Pô, horrível. Isso Imagina, a mulher às vezes nem sabe o que tem que fazer, não sabe o que tem e não sabe nem o que vai comer. Por isso aí o cara fala assim, cara, aí o vizinho, eu ia pra Clube Med, agora tá passando fome. Agora tá pedindo cesta básica? Como Entendeu? assim? Eu acho que tudo é planejamento, né, pastor? Então, assim, por isso que seguro de vida, isso é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu acredito que não seja tão diferente, mas aqui é muito barato para você ter um seguro, fazer um seguro de 500 mil, se falecer, já sonha ter 500 mil. Tu paga 15, 19, 20 dólares por mês, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas poder... o McDonald's ali é melhor, né? A pessoa prefere 20 dólares, 50 dólares, não, mas é muita coisa. O passe anual da Universal. Tá vivendo, cineminha. Não ama a família, tá vivendo o agora sem pensar na família no futuro. Então, assim, é importante você, nesse planejamento financeiro, 50%, 25% é para investimentos e seguros, 15% para lazer, e tem gente que gasta muito mais do que isso. Viagem, 15% né? Lazer, viagem, para passear, né? Sai para comer no final do culto, 15% da sua renda você gasta para lazer e 10% para doação. Doação para a igreja, doação para quem não é cristão, para algo de caridade. Se eu estou falando um cálculo específico, não estou falando de gente religiosa. Não, estou falando de planejadores financeiros. Isso é o normal. Para você prosperar, sobrar dinheiro, ganhar dinheiro, esse é o cálculo. Né? Então, mas eu atribuo a isso a que nem o Colgate, né? Colgate, a história dele todo mundo conhece. Ele começou a ter a prática de não entregar 10%, de entregar 90% e viver com 10%. Né? E Deus multiplicou a renda dele por conta disso. É fé. Dinheiro é fé. Não, o que você faz com dinheiro é a semente aqui. É o investe de cash. Porque a questão toda da oferta, do dízimo, do doar, nem só para a igreja, como quem não é crente e tal, porque a igreja não cobra entrada. Verdade. Não cobra entrada. Ali está aberto para todo mundo. E ali é um hospital da alma. E tem muita gente sai curada. Sim. E não tem qual o preço que tem isso? Qual o preço que tem isso? Teu filho não tá nas drogas. Seu filho não tá na bebedeira. Seu filho não tá na boate. Prefere que teu filho esteja na droga? Você prefere que seus filhos estejam na bebedeira, as más companhias? Tu prefere que teu filho case com a mulher que usa o short curtinho? Que tá ali
se mostrando para outros homens? Ou você prefere a mulher que tenha bons costumes? Eu acho que ninguém quer esse... E mesmo que tudo possa parecer que saiu do trilho, só pela vida eterna, que já está garantido quando você entrega a vida para Jesus, já não tem preço, Mário. Qual o preço Não tem de preço. passar a eternidade no céu? Muitas pessoas estão falecendo agora, nesse momento aqui. Hoje é dia 28 de maio, 8h04 da noite. Nesse minuto tem muitas pessoas morrendo. E de repente indo para o inferno. E não tem volta. Eternidade sendo torturado, passando em um local que Jesus mesmo falou, e nós cremos em cada palavra que ele diz, que é um local de choro e ranger de dente. Eu nunca tive uma dor de ranger o dente, de tanta dor que você está sentindo. Agora você imagina, e você está nesse lugar, e você vai ficar ali para sempre. Não tem sair, não tem volta, não tem... a angústia, agonia que deve ser isso. A eternidade, a gente não tem noção do que é eternidade. Porque a eternidade foi tirada do nosso coração quando houve o pecado de Adão e Eva. Né? Então a gente não tem noção, a gente não sabe o que é eternidade. Se a gente soubesse, a gente viveria uma vida totalmente diferente daquilo que a gente vive. A gente tem que dar valor às coisas, porque tem muita gente que precisa, né, pastor? E a igreja tem ação social que serve muitas pessoas. Toda quinta-feira lá na igreja tem muitas famílias que são abençoadas. Isso é papel da igreja. 140 cestas básicas ajuda centros de dependente químico, muitas igrejas têm. Muita gente, igreja tem também, casamentos que estão para ser restaurados, isso não tem preço. Filhos de... pessoas que tiveram gravidez desejada, assim, que sei lá, tem vários... E ajuda em várias coisas. Se não fosse a igreja na comunidade, cara... ia ser difícil. E vou te falar uma coisa. Se tá difícil... Eu tenho um projeto aqui na igreja, e eu não estou inventando a pólvora, não, porque eu só estou copiando a nossa igreja do Rio. A nossa igreja do Rio tem uma creche na Barra da Tijuca que recebe 350 crianças que não paga um centavo. Não paga um centavo, é gratuito. 5 refeições no dia doadas, coisas de qualidade. Aula top, né? E para crianças que não têm condição nenhuma de estar em nenhuma escola particular do Rio de Janeiro. São crianças, obviamente, existe uma seleção de pessoas que realmente precisam para poder estar ali. Eu quero fazer isso aqui em Orlando também. A gente vai chegar lá, a gente precisa primeiro entrar na igreja. O pessoal acha que Orlando não precisa, né, pastor? E tem, né? Nossa, é o que mais tem. É só você ir quinta-feira na igreja. Acessa lá meu Instagram que você vai ver uma foto lá de 150 pessoas, brasileiros, americanos, hispanos, que não têm o que comer. Tem uma na semana... Agora, quinta-feira passada, quinta-feira. A pessoa levando lá a cesta, né? Aí eu comentando, pega esse pão. Não, eu vou pegar até 2, porque eu não tenho nada na minha... Esse pão com a cesta é a minha alimentação da semana toda. Tem gente que não tem o que comer, que as pessoas acham quando vê esses midiáticos colocando postagens no Instagram, as pessoas acham que Estados Unidos é Disney, é Mickey. Não é. Quando você chega aqui, o avião pousou, você sai do avião, o Mickey tá do outro lado dando tchau para você, dizendo: bye, eu tô indo pra China, fica aí você. Né? Não é, aqui não é Mickey, não é Disney, não é Outlet, não é mall. Aqui é uma vida muito dura pro imigrante, e não só pro imigrante, inclusive pro americano, porque tem americanos que buscam comida ali na igreja também. Tem também, pastor? Muitos. Muito. Porque ali é uma parceria que a gente tem com o Harvest Bank, com o Food Bank da cidade. Eles divulgam, a divulgação é deles, a gente não faz divulgação. Nós não divulgamos. Eles divulgam para todos os pontos da cidade, através de e-mail corporativo de quem busca auxílio do governo, aonde tem um ponto de distribuição de alimento gratuito. E quantas famílias, mais ou menos? Quantas cestas entrega por semana? São 150 famílias, 140 famílias. Olha só. Toda de graça, semana. Né, pastor? Diga, a pessoa vai lá e pega. E a igreja de qualidade, né? A igreja tem um custo, nós pagamos por esse valor, mas é um valor bem baixo. Mas é assim... E coisa boa. O intuito não é o intuito é entregar. Sim, e Mário, assim, toda quinta eu tô lá, eu prego para eles, eu dou uma palavra, eu faço uma oração, né? Eu não abro mão eu faço questão de estar lá. É incrível quando você vê tudo isso, e assim, o melhor é você ver que tem um grupo de voluntários que estão lá, que abriram mão de estar trabalhando,
abriram mão, e a gente sabe que aqui o trabalho é por hora. Eles estão ali voluntariamente, mostrando realmente, é o espelho de Jesus, são aquelas pessoas que estão ali. Quer enxergar Jesus? É só ir na igreja na quinta-feira que você vai ver aqueles que estão ali abrindo mão da América, do salário, de estar fazendo Uber Eats, estar fazendo uma faxina, estar trabalhando na obra, estar fazendo algum trabalho. Ele fechou a sua agenda para estar ali só servindo gratuitamente as pessoas que estão famintas aqui da cidade. As outras pessoas bem-estar, né, ali, que tá ali, né? Isso é algo... Isso não tem preço. Isso é espetacular. Esse é Deus eu me agindo. emociono toda vez que eu vejo isso. Fica constrangido, né, pastor? Porque assim, totalmente. Porque o líder fica, né, quando vê as pessoas... É lindo. Servindo a Jesus, aquilo, assim, fazendo por amor ao próximo. Não tô pedindo, as pessoas que estão transbordando, né? É demais, Mário. E é o que eu falo para o pessoal que está lá. A gente não bota comida na cesta, a gente coloca amor. É um pedacinho de amor ali. A gente não joga comida. Não é resto, a gente coloca com... Até a forma que a gente coloca dentro da caixa é com cuidado. A gente não bota qualquer coisa. Quando a gente vai fazer compra, a gente não compra qualquer coisa. A gente não compra enlatado. Eu sei que quem está com fome come qualquer coisa, né? E eu sei que a comunidade, por exemplo, hispana, eles são acostumados mais com enlatado. Mas o brasileiro, que tem muito... É mais brasileiro que vão lá. Tem muito brasileiro não come enlatado. Aqueles feijão doce enlatado americano. A gente não come. Claro que com fome a gente come qualquer coisa. Mas a gente, é mais difícil. Então, como eu já sei... o nosso costume de alimentação, a gente compra coisa, macarrão, arroz, feijão que a gente come, biscoito, farinha, sal, café, tudo que é o de melhor, carne, comida, Ainda carne. Vem carne também, né? Vai carne boa, carne boa. Pô, tinha numa sexta agora passada, tinha Ghirardelli, chocolate. Pô, da Ghirardelli, aquele bom demais, eu tô até quase babando aqui. Aí, pastor, gosta de um doce, né, pastor? Psicopata por doce. Pô, pastor, mas foi um prazerzaço ter o senhor aí com a gente. Eu sei que tenho certeza que muita gente vai ser impactada pelo seu exemplo de vida, pelo seu amor. Quem não conhece, a gente vai botar na descrição aqui do vídeo o Instagram da igreja, o endereço da igreja, o Instagram do pastor. Amém. Ele sempre tem uma palavra abençoada lá. A gente vai botar a nossa igreja Atitude aqui de Orlando, Igreja Batista Atitude, tem no mundo inteiro, né, pastor? Sim, tem no Canadá, tem em Vancouver, tem em Toronto, tem em Montreal. Tem em todos os estados brasileiros. Lisboa, em Portugal, tem Porto, tem Milton Keynes na Inglaterra, tem na África, em Moçambique. Nós temos também no Brasil inteiro, Bahia, São Paulo, Alphaville, todos os estados Minas, estão presentes, né? Tudo, Piauí, no interior lá que não tem, lá do Piauí, não tem ninguém, São Raimundo Nonato. Só Raimundo Nonato não tem uma igreja evangélica. É mesmo, não tem igreja evangélica. E lá a gente está espalhando de igreja, tem mais de 10 igrejas no interior do Piauí. Que legal, tá vendo? Então, gente, você tá vendo? Se Deus está no controle, as coisas crescem, né, pastor? Então a obra está sendo entregue. O pastor Josué também é um homem de visão. Sim, o pastor Josué é uma pessoa diferenciada. Eu vejo o pastor, eu conheço o pastor Claudio também, que é um cara que a gente vê que ama, ama a igreja, né? Ama a obra, cuidadoso. Eu vejo o carinho que o senhor tem, o mesmo carinho que ele tem lá com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu cunhado lá em Brasília. Tá no DNA da Atitude, né? Esse cuidado, então, assim, esse carinho. Que vem do nosso pastor Josué, né? E cai sobre todo o corpo pastoral da igreja. Obrigado, pastor, por ter vindo, tá? Amém. Uma bênção. Amém, Maria. Tamo junto.